o que o Sábado Santo nos prepara para contemplarmos com a Vigília Pascal. Sábado Santo é tão cheio de símbolos que precisou de um podcast inteiro só para ele, né? Nosso Senhor, ele faleceu na sexta e ressuscitou no dia seguinte ao sábado. Nessa hora existe qualquer coisa de um... O cuidado também proporcionado pelas Santas Mulheres e por Santa Maria Madalena em relação ao Sagrado Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. As Santas Mulheres e os apóstolos não acreditavam na ressurreição de Nosso Senhor. Tivemos a paixão, o desnudamento do altar, agora vamos ver também o triunfo. Quem acende a primeira vela, só disse, é o sacerdote, né? Aí depois os diáconos e aí depois vai para tudo o público. Santa Igreja, voltamos a falar, é uma mãe que se desdobra de carinho por cada um de nós. Isso é um papel de mãe, alertar que fomos batizados, temos uma túnica batismal que precisa se manter alva, pura. Jesus teve pressa de ressuscitar, que ele queria consolar os discípulos e sobretudo Nossa Senhora. Nosso Senhor, ele tal foi o desejo dele de romper as barreiras da morte, que não esperou 3 dias inteiros. Eu acho que depois desses 2 podcasts que nós fizemos sobre o Tríduo Pascal, que ninguém mais vai assistir o Tríduo Pascal como antes. Novamente aqui estamos para mais um episódio do Salve Maria, o seu podcast católico. Sejam todos muito bem-vindos, compartilhe esse episódio e se você ainda não se inscreveu no canal dos Arautos, se inscreva, porque as maravilhas da doutrina católica, graças a Deus, temos colocado ao acesso de todos aqueles que cada vez mais querem amar a Deus, porque quanto mais se conhece, mais temos condições de amar também. E nós falamos no outro podcast sobre a preparação. Preparação é uma coisa muito importante para qualquer coisa que nós vamos executar, mas a preparação também tem os seus quesitos para ser uma boa preparação. Uma delas, irmão Fanner, qual é, padre? É levar o tema até o fim. E nós estávamos tratando no último podcast aqui sobre o Tríduo Pascal com o Padre Pascoal, né? Né, Padre Pascoal? Novamente está de volta aqui. A preparação vai se fechar hoje, que nós tratamos da Quinta-feira Santa, tratamos da Sexta-feira Santa e chegamos no Sábado Santo. Irmão Fano, e no Sábado Santo, vamos agora, a preparação precisa ser total, concluída. Uma das coisas, preparar bem. Toda a quaresma foi uma grande preparação para o Tríduo Pascal. Agora nós temos no Tríduo Pascal a Quinta-feira Santa, vimos a sexta e agora vamos chegar sábado e a Vigília Pascal. Aí teremos preparado para nós vivemos bem a Páscoa do Senhor, não é isso? Exatamente. E o Sábado Santo é tão cheio de símbolos que precisou de um podcast inteiro só para ele. Podcast. E temos novamente aqui para tratar do Tríduo Pascal, o Padre Pascoal, nosso cerimoniário da Basílica, né? Cerimoniário Mor. E tem o Padre Caio Pereira também, cerimoniário também. Não sei qual dos dois é mais Mor. Não vamos difícil entrar aqui. A competição aí. Sejam bem-vindos de novo. Agradecemos os senhores tirarem uma parcela do tempo para estarem conosco. Novamente né, aqui, graças a Deus, né? Eles têm muitas coisas, cada missa existe depende da finalidade que tem. A vida do cerimoniário não é brincadeira. Só sei de uma coisa, quando fui ordenado, me disseram, obedece ao cerimoniário. Então, eu acho que todos vão concordar conosco que devemos ver direitinho e vamos ver como é bonito não só obedecer, mas conhecer essas maravilhas, né, da Santa Igreja. O cerimoniário é aquele que tem a especialidade própria, né? Não é só uma noção geral, mas ponto por ponto. Né? E assim chegamos no sábado. Sábado, Padre Pascal. Uma alegria estarmos aqui, Padre Ricardo, irmão Fanner, e vamos agora contemplar verdadeiramente contemplar algumas belezas que a Igreja nos prepara. No Sábado Santo. Sábado Santo, porque primeiramente, para que todos possam acompanhar, nós vamos primeiro contemplar algumas particularidades do Sábado Santo em si. O que o Sábado Santo nos prepara para contemplarmos com a Vigília Pascal, que, por assim dizer, já deve ser uma celebração do próprio domingo de Páscoa. Olha que interessante que está aqui então, que precisou o Padre Pascal, que o próprio Sábado Santo já prepara para a Vigília Pascal, que depois é a grande preparação para o domingo da Páscoa, não é isso? A Vigília Pascal já é a alegria da Páscoa antecipada para cada um dos fiéis. Que interessante. Então, assim como nós vimos no programa anterior, que nós tivemos a quaresma para nos preparar para o Tríduo Pascal, nós temos, então, no Tríduo Pascal, o que nós contemplamos? A paixão de Nosso Senhor, e estamos agora nos aproximando da sua ressurreição. Então, Sábado Santo, o que vai dizer o missal é que justamente é um dia de silêncio. É um dia de preparação para a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. O missal vai dizer, no Sábado Santo, portanto, de manhã, no dia anterior, na sexta-feira, nós celebramos a paixão de Nosso Senhor. Então, na noite de sexta para sábado, sábado de manhã, o que a Santa Igreja celebra?
justamente, a igreja permanece junto do sepulcro do Senhor, meditando na sua paixão e morte, bem como na sua descida à mansão dos mortos, e esperando a sua ressurreição em oração e jejum. Então, essa é a primeira particularidade do sábado ao longo pela manhã, à tarde, antes do entardecer. Nós temos essa preparação, essa espera por tudo aquilo que está para acontecer. Quase Ainda que diria uma mantém. expectativa, padre. Isso mesmo. Uma E ainda santa mantém o expectativa. espírito de oração do dia No dia anterior. anterior, né? Aquele período de silêncio Esse que período de terminou. silêncio, ainda aquele Que período terminou. de recolhimento ainda se mantém no sábado pela manhã. E a espera daquela verdade que ele anunciou várias vezes, né? Isso mesmo. Exatamente. Então, a tal ponto que também no sábado santo pela manhã, nós não temos a celebração da Eucaristia. Nosso Senhor está jacente no sepulcro. Ele não ressuscitou ainda. Então, o que nós contemplamos nesse dia? O sacrifício, a Eucaristia não é celebrado. Nem são realizados outros ritos solenes no sábado santo pela manhã. O que nós temos, portanto, uma expectativa, uma meditação daquilo que Nosso Senhor conquistou com a sua morte. Como que a igreja está toda em silêncio. Isso. A tal ponto, como nós vimos no podcast anterior, o Santíssimo Sacramento foi totalmente consumado. Sim, Consumido. Consumido. O que restou, o missal vai prescrever isso, que o ideal é que ele inclusive seja conservado fora do recinto sagrado, para mostrar que a Santa Igreja ela está sem o seu esposo. Ela está sem a presença física de Nosso Senhor. Então o missal na Sexta-feira Santa vai dizer, terminada a distribuição da comunhão, o cibório é transportado para um lugar preparado fora da igreja, ou, se as circunstâncias o permitirem, pode ser reposto no tabernáculo. Então, é uma exceção que o Santíssimo seja guardado no próprio recinto da igreja, para manifestar que, de Sexta-feira Santa até o Sábado Santo, a igreja está despojada do seu Senhor. Ainda o altar continua Desnudado. desnudado, como foi na Quinta-feira Santa, né? Mas no caso, se guarda o Santíssimo no monumento? Guarda, ou em outro lugar? O ideal é um recinto fora da igreja. É isso Que nem seja um monumento também, é não isso seja que diz mais. o missal. Então, Claro, se não tiver a tem igreja é uma comunidade, às vezes não tem, mas conforme sim, as circunstâncias seria só, né? Mas Isso. o ideal era ideal é fora. fora. Sim, fora. Mas o importante é nós degustarmos, ou seja, sabemos contemplar esse intuito da Santa Igreja. Para até mesmo com esse pequeno sinal, nós compreendemos o que estamos vivendo. Porque foi o que houve o Sábado Santo, né? Foi o que todos viveram lá atrás aqui. Nosso Senhor estava no sepulcro, não estava junto com seus discípulos. Então, o Santíssimo Sacramento, que foi por todos nós adorado com solenidade na Quinta-feira Santa, foi visitado posteriormente com austeridade na Sexta-feira Santa, e ele é esperado com fervor no Sábado Santo. E somente depois da celebração da Vigília Pascal, ele será recebido com renovado fervor da parte de todos os fiéis. Então, essa é a primeira particularidade que nós temos no Sábado Santo, essa expectativa pela ressurreição de Nosso Senhor. Seria quase que uma passagem entre todo esse isolamento para a vinda dele. Isso mesmo, é uma passagem entre a austeridade da Sexta-feira Santa e as alegrias que nós vamos ter ao celebrar a ressurreição de Nosso Senhor, não? Aquela expectativa que estavam também Nossa Senhora com os discípulos no cenáculo, estavam ali todos à espera de que ia acontecer algo. Nesses 3 dias. Nesses 3 dias, depois que Nosso Senhor morre, eles Estavam esperando a estavam ressurreição. esperando a né? ressurreição. Principalmente Nossa Senhora estava esperando. Nossa Senhora ela sim estava na expectativa, né? Cheia de fé. Interessante nós agora passamos a contemplar um outro aspecto. De que modo nós devemos interpretar aquilo que nós recitamos no creio, no símbolo dos apóstolos, de que Nosso Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Então é interessante notarmos o quê? Que nós mencionamos há pouco. Nós tivemos a celebração Bom, Jonas teve 3 dias também, né? Tal qual. Tal qual, Padre Ricardo. E Nosso Senhor, ele sofreu a paixão na Sexta-feira Santa, como nós vimos nas Sagradas Escrituras, às 3 horas da tarde. Então, passou todo o Sábado Santo no sepulcro, segundo dia. E ressuscitou na madrugada de sábado para domingo. Então, como que ele ressuscitou ao terceiro dia? Não é por assim dizer, não foi 3 dias plenos que nós entendemos. 72 horas. Isso Sim. mesmo. Sexta-feira inteira, o sábado inteiro e o domingo inteiro. Não foi isso. Foram por volta de 40 horas, mas devemos interpretar nesse sentido, de que Nosso Senhor, ele faleceu na sexta e ressuscitou no dia seguinte ao sábado. Portanto, ao amanhecer do domingo de Páscoa. Então nós vemos que Nosso Senhor, tal foi o desejo dele de romper as barreiras da morte, que não esperou 3 dias inteiros.
Ele quis ressuscitar o quanto antes para justamente santificar e justificar e dar a comunicar a boa nova da sua ressurreição aos discípulos, aos apóstolos. Sabe que São Leão Magno tem um comentário lindo, que Jesus teve pressa de ressuscitar porque ele queria consolar os discípulos e sobretudo Nossa Senhora. Impressionante, Não, padre. ou seja, aquela expectativa sem se transformar em realidade, né? Que bonito, São Leão Magno diz, grande, citamos já várias vezes, né? Ele tinha desejo de encontrar logo para poder consolá-los. Nossa Senhora. Que flash. E esse é uma outra perspectiva pelo qual podemos contemplar o Sábado Santo, que o Padre Ricardo acabou de mencionar. Justamente no Sábado Santo, nós contemplamos o quê? A fé de Nossa Senhora, que manteve-se intacta nesse período que nosso Senhor esteve jacente no sepulcro. Ela não vacilou, né? Não vacilou. Ela fortificou os apóstolos, os atraiu novamente para que eles voltassem e se arrependessem de como tinham abandonado a Nosso Senhor. E, sobretudo, ela infundiu na igreja nascente essa certeza da ressurreição. Ela fez com que, justamente, a fé da igreja estivesse totalmente sintetizada nesse ato que ela estava proclamando com a sua vida, com o seu amor por Nosso Senhor. E olha que o grande teólogo jesuíta Soares diz que Nossa Senhora foi provada na fé. E foi uma das provas difíceis da fé é a prova das aparências contrárias. Ela viu o filho morto. Ela enterrou o filho, preparar. É a aparência mais contrária de que não vai acontecer. Entretanto, ela ficou. Ela sustentou a fé da igreja, por isso que o sábado é dela, não é isso, padre? Isso mesmo. O sábado é porque a fé, os outros vacilaram, mas ela não vacilou. E o contrário, como você dizia, quando ela está esperando a ressurreição, Santa Maria Madalena aparece dizendo roubaram o corpo do Senhor, o túmulo está vazio. Mais ainda, aumentou a aparência contrária, até o roubo ainda. Piorou a situação, né? Interessante. Muito, muito, muito. Então, é essa fé de Nossa Senhora que fortaleceu os apóstolos e preparou a igreja para a ressurreição de Nosso Senhor. E é justamente agora, tendo contemplado esse papel primordial que Nossa Senhora desempenhou nessa igreja nascente, nós agora podemos contemplar a grande celebração que nós estamos aqui reunidos para contemplar, que é justamente a celebração da Vigília Pascal. Celebração esta que, como mencionamos no início, já deve ser considerada como sendo do próprio domingo. Daí que no podcast anterior tínhamos explicado a necessidade de cumprirmos com 3 requisitos. Então, a fidelidade cronológica, por assim dizer. Isso. Daí que o missal vai estipular o quê? Que essa celebração não deve ocorrer antes do entardecer do sábado para o domingo. Para justamente mostrar que, até com esse sinal, o sucesso possa compreender que a celebração que nós temos, a Vigília Pascal, no sábado à noite, já é uma celebração do domingo, que é uma cerimônia antecipada do domingo, mas que é verdadeiramente do domingo da Páscoa. Portanto, a alegria da ressurreição já começa desde o início da celebração. Santo Agostinho dizia que era a mãe de todas as vigílias. Isso mesmo. A mãe de todas as vigílias. Que é tão Santo Agostinho. Santo Agostinho. Bonito, hein? Que é tão importante que a principal vigília e principal celebração. Então os seguidores que estão assistindo esse podcast, lembrem que é a mãe de todas as vigílias, né? Outras vigílias que às vezes fazem, esta daí em concreto é a mais, digamos... Mais densa. A mais densa. E a que está mais repleta de símbolos que nós vamos contemplar no programa de hoje. Então, nós temos desde diversos sinais que os fiéis irão contemplar, até mesmo muitas realidades que nós vamos escutar, proclamados pelo sacerdote, pelos textos litúrgicos. Então temos, através dos símbolos que serão empregados na celebração de hoje, teremos, primeiramente, o primeiro símbolo é a escuridão. Porque, como mencionamos há pouco, é necessário que já esteja escuro, para demonstrar que é uma noite, a noite do domingo da Páscoa, da ressurreição de Nosso Senhor. Então, essa escuridão inicial vai afirmar o quê? Justamente a morte de Nosso Senhor. Nesse momento em que tudo pareceria perdido, é o começo da vitória dele. Então, nessa celebração, nós já começamos, revestidos dessa escuridão, nós já começamos a contemplar a sua ressurreição. De que modo? Rasgando essa noite, porque nós temos uma fogueira, que vai ser abençoada solenemente pelo sacerdote para manifestar a ressurreição. Aos nossos olhos, manifestar a ressurreição de Nosso Senhor. Então, esse é um dos primeiros sinais que nós podemos contemplar. E já começa de uma maneira totalmente diferente, né? Você vai para missa e encontra uma fogueira na frente da... Não, inclusive é isso, é na frente da igreja, nem tá dentro da igreja, tá né? É do lado de fora da igreja, né? Isso daí, irmão Fander, é um outro simbolismo. Por que essa reunião, a Vigília Pascal, começa fora do recinto sagrado, fora do templo? Para manifestar o quê? Que as santas mulheres, os apóstolos, tiveram que sair do cenáculo para contemplar a ressurreição de Nosso Senhor. Então nós, estando reunidos fora do recinto sagrado,
nós estamos justamente presenciando, como que revivendo aquilo que os apóstolos e as santas mulheres contemplaram. Eles tiveram que sair do cenáculo para ver a ressurreição de Nosso Senhor. Então nós, nesse momento, estaremos justamente fazendo o papel dos apóstolos e das santas mulheres, só com uma pequena diferença. Todos nós, com esses itens que nós vamos contemplar, devemos estar cada vez mais com a nossa fé crescendo de ardor para contemplar a ressurreição de Nosso Senhor. Algo que nós vamos ver depois que os apóstolos e as santas mulheres não tinham ainda. Só que todos nós, reunidos para celebrar a ressurreição, temos essa fé convicta. Nosso Senhor ressuscitou para justamente nos darmos essa fortificação. São Paulo disse, não, a nossa fé seria vã. Não seria vã. O Padre Pascoal também disse que um outro símbolo que começa assim com a ausência de luz, né? E é para demonstrar como a humanidade vivia no Antigo Testamento. Ah, no Antigo Testamento, sim. Antes da ressurreição de Nosso Senhor, a humanidade vivia nessa escuridão ainda. As graças ainda não eram as graças novas da ressurreição. Sim. Então é um símbolo de como a humanidade vivia ainda. Então veio o Novo Testamento, né? Ressurreição, né? É a nova aliança com a ceia e com a ressurreição. Né? Tal qual, Padre. Então, agora, para podermos contemplar bem a celebração da Vigília Pascal, vale a pena nós termos, por assim dizer, alguns princípios. De que modo nós vamos contemplar agora a celebração da Vigília Pascal? A Santa Igreja prevê... Aí a fogueira acende lá fora. Sim, senhor Padre. Acende, dá uma bênção no fogo. Tá igual, então, nós vamos ter... A Vigília Pascal vai estar justamente dividida em 4 partes. A primeira parte vem a ser o rito da luz, onde nós vamos acender a fogueira, onde nós vamos preparar o círio pascal, acendê-lo, depois vamos ter um cortejo em direção à igreja e todos nós, com as velas acesas nas mãos, vamos aclamar a luz de Nosso Senhor. Depois vamos concluir com um cântico belíssimo, que é o cântico do precônio pascal, que daqui a pouco vamos contemplar, e passamos, logo depois do precônio, passamos para o segundo momento da Vigília Pascal, que vai ser a liturgia da palavra, onde nós vamos escutar diversas leituras que vão tornar patente aos nossos olhos o quê? Todas as maravilhas operadas no Antigo Testamento não são nada em comparação com a ressurreição de Nosso Senhor. Então, esse vai ser o segundo momento da Vigília Pascal, a liturgia da palavra. Então, vamos ter depois o cântico do Glória, vamos ter depois o retorno do Aleluia, a proclamação do Evangelho e a homilia do sacerdote. Terminando a liturgia da palavra, nós vamos passar para a liturgia batismal, onde todos nós vamos rememorar o quê? A celebração do nosso batismo, quando não seja possível celebrar. Esse é o momento, por assim dizer, príncipes, reservado para a liturgia para que ocorram batismos, daqueles que foram preparados ao longo da quaresma. E, desfechando... Tendo pessoas serem batizadas é nesse momento. Nesse momento, isso. E depois, concluindo a Vigília Pascal, vamos ter a liturgia eucarística, momento no qual nós vamos encontrar com o nosso ressurrecto e vamos recebê-lo em nós mesmos através da Santíssima Eucaristia. Então, essa é a visão de conjunto do que nós vamos ter na celebração da Vigília Pascal. Então, agora, passaremos a descrever os diversos passos que nós temos, em concreto, na primeira parte, que vai ser o rito da luz. A celebração da luz, ou o luternário, como menciona o próprio missal. É muito bonito que seja o início, o rito da luz, né? Porque o choque entre a morte e a vida é muito forte, porque Nosso Senhor está morto. E assim como existe a ausência de luz e a luz, a oposição, então é muito bonito que a igreja tenha recolhido, né? Ele volta à vida, volta o seu ensinamento, o seu amor que vai palpitar e tudo começa a vicejar novamente. Né? Ele próprio disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha em meio às trevas, mas será a luz da vida. E aí nós estamos reunidos justamente para celebrar essa luz que vai ser aclamada por todos nós. E é muito bonito como a igreja, né, pegou o símbolo da luz, né, para esse momento e aplicou, e a forma como aplica. Porque o senhor vai explicar agora, né, nós vamos ver como é que todos desenrolar a luz em si e como é que ele ressuscita e como é que isso vai se difundir. Isso tem todo um significado muito bonito também, difundir na própria cerimônia. Não? Exatamente. Inclusive, a cerimônia, perdão. A cerimônia é cheia de simbolismos, não é por acaso que acontece. Então, exatamente isso que eu estou dizendo. É muito bonito ir conhecendo isso, para na hora que eu estiver lá, que a minha vela for acesa. Né? Não é para... Naquela vela grande, o círio, né? Inclusive, os que não puderem estar lá, padre, poderão acompanhar o Tríduo Pascal todo aqui do nosso canal.
É Na nossa mesmo? Sim, vai ser transmitida as 3 cerimônias. Olha Tanto a só. quinta-feira santa, sexta-feira santa e o sábado de Aleluia, que é o que nós vamos tratar hoje Mas aqui. isso é transmitido ao vivo. Ao vivo aqui Ao no canal. vivo, mas que coisa boa. Portanto, semana que vem, não percam. Claro, o ideal é que estejam pessoalmente, mas não podendo Não estar podendo, pessoalmente, vai ser transmitida toda a cerimônia. Perfeito. Nossa, muito bom. E esse é o intuito da Santa Igreja, justamente que todos possam contemplar e participar ativamente desses ritos que serão celebrados. Então, como nós vimos, todos se unem fora da igreja. O celebrante vai em silêncio em direção ao local onde está o fogo novo, para manifestar isso, que as santas mulheres e os apóstolos tiveram que sair do cenáculo para contemplar a ressurreição de Nosso Senhor. E chegando ao local onde está o fogo novo, o celebrante vai depois fazer o sinal da cruz, ele vai saudar os fiéis, ele vai justamente dizer algumas palavras que vão dar a clave de interpretação de todos os ritos que serão celebrados sucessivamente. Então, o celebrante diz: nessa noite santíssima, em que Nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos dispersos por toda a terra a se reunirem em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor, ouvindo sua palavra e celebrando seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar no seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. Então, o que nós vimos, esse é o desejo da Santa Igreja, que nós estejamos reunidos celebrando a sua Páscoa para contemplar a sua ressurreição. Então, reunidos e, sobretudo, degustando todos esses sinais que a Santa Igreja nos apresenta, nós vamos poder participar de um modo muito mais perfeito dessa Páscoa de Deus nosso Sim, Senhor. muito bonito, Sim. hein? Muito bonito. Vamos praticamente viver novamente isso, mesmo. né? Receber as Essas mesmas graças. E esse é o desejo da Santa Igreja com esses diversos ritos. E agora é no triunfo, né? Assim como estamos vivendo o silêncio, tivemos a paixão, o desnudamento do altar, agora vamos viver também o triunfo. Por isso que já começa com esse fogo novo. Então é esse desejo da Santa Igreja que nós já começamos a antegozar as alegrias plenas da ressurreição já desde o início da Vigília Pascal. Então nós temos os paramentos do celebrante, são paramentos festivos. Nós temos essa por assim dizer, esses diversos atos que vão atualizar aos nossos olhos as grandezas da ressurreição de Nosso Senhor. Então são os paramentos, depois serão os cânticos, o cântico do glória, serão os Lumen Christi, serão o acender das velas, serão os aleluias. Tudo isso daí nos atesta o quê? Em que momento nós ressuscitou? Não vamos poder dizer através da liturgia, porque a ressurreição já começou desde o início da celebração. Mas, como somos homens compostos de corpo e alma, a Santa Igreja quis esses diversos atos, esses diversos símbolos, tornassem patentes aos nossos olhos a grandeza dessa ressurreição. Então, já desde o início, nós já começamos já a antegozar as alegrias da ressurreição de Deus Nosso Senhor. E dá a impressão que a liturgia toda vai nos preparando para aquele momento auge que é da ressurreição mesmo, vai nos crescendo assim, né? Isso mesmo. É muito interessante. Então, chegando no próximo fogo novo, depois da exortação, o celebrante vai abençoar esse fogo novo, recitando essa oração muito bonita. Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes o clarão da vossa luz àqueles que creem, santificai este fogo novo. Concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Nossa, que bonito, hein? Então, que bonito. esse é o desejo da Santa Igreja, acender cada vez mais nos seus fiéis esse desejo da santidade, de rumarmos para o céu. Nós somos peregrinos, estamos de passagem. Então é necessário nós estarmos cada vez mais reafrivorando esse desejo de irmos para o céu, onde está aquele nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou. E que essa alegria aqui é uma passagem, que a alegria é eterna no céu, né? A grande festa vai ser no céu, né? Exatamente. Sim, a meta é o céu. a festa A igreja está mostrando isso. Tudo o que passamos, mas agora a meta é lá. Temos que desejar chegar na meta. Não? Que bonito. Muito bonito. Não? Muito, muito tocante. Então, Repita novamente a oração, vale a pena. Eu tenho certeza que os nossos seguidores vão gostar. Olha só, quando benze o fogo. Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes o clarão da vossa luz àqueles que creem, santificai este fogo novo. Concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna, por Cristo nosso Senhor. Então, que todos tenham um super desejo do céu para chegarmos todos, né? A festa do céu, não é isso? Com certeza, vale. Alguns podem estar se perguntando, por que o sacerdote vai abençoar o fogo? Então, esse fogo está sendo abençoado, sobretudo com o intuito, a acender o círio pascal, que nós já vamos explicar o que vem a ser o círio, mas também para depois acender as velas de todos os fiéis. Todos nós, durante essa cerimônia da Vigília Pascal, vamos ter nas nossas mãos uma parcela desse fogo,
para justamente manifestar aos nossos olhos que nós recebemos um influxo de fé cada vez maior. Todos nós, com a ressurreição de Nosso Senhor, como o Padre Ricardo mencionou, se Nosso Senhor não ressuscitasse, nossa fé seria vã. Então, uma vez que somos batizados, uma vez que nós recebemos a luz dessa fé, nós também deveremos irradiar essa luz de Nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. Então, nós deveremos nos unir a Nosso Senhor e, em união com Ele, sermos chamas de caridade para atrair a todos para Nosso Senhor Jesus Cristo. É um símbolo Não? É um símbolo desse pequeno grupo que do início da igreja, né? Para obedecendo o mandato de Nosso Senhor de pregar o evangelho ao mundo inteiro. E eles, tão poucos, começaram pregando ali, daqui a pouco era o mundo inteiro que estava recebendo essa pregação do evangelho. Recebeu essa pequena luz, Passou para o outro. passou para o outro, foi Passou passando pro para o outro. Essa é a velhinha que o senhor dizia no início da... Mas Quando eu velhinha tô com velhinha tá a luz do mundo. Exatamente. E a velhinha é acesa justamente no No Sírio, Sírio, né? Dali que parte tudo. E o Sírio muito é bonito. aceso com fogo novo, Com que fogo foi abençoado novo, no início. E agora estamos justamente, é o momento de nós contemplarmos e explicarmos um pouco para aqueles que estão nos acompanhando qual o simbolismo do Círio Pascal. Então, Círio Pascal é uma vela de tamanho considerável que, enquanto ele ainda não foi aceso com esse fogo novo, o que ele representa? O corpo jacente de Nosso Senhor no sepulcro. E, uma vez que Nosso Senhor foi sepultado, tendo em si as chagas da sua dolorosa paixão, o Círio Pascal, uma vez que ele simboliza o corpo do Nosso Senhor jacente no sepulcro, ele também vai receber em si o quê? Vai receber essas marcas gloriosas da chaga de Nosso Senhor. Então, uma vez que ele é símbolo de Nosso Senhor jacente no sepulcro, o celebrante vai recitar diversas orações que vão tornar isso manifesto aos nossos olhos. Então, primeiramente, o que o celebrante faz? Ele vai traçar no círio uma cruz, manifestando o quê? Que foi através da cruz de Nosso Senhor que nós somos redimidos. Depois, ele vai indicar que Nosso Senhor Jesus Cristo é o alfa e o ômega. E, depois disso, vai cravar também, vai inscrever no Círio Pascal os algarismos do ano corrente, para manifestar que o hoje da salvação de Nosso Senhor está se realizando nesse ano que nós estamos celebrando o que? A ressurreição de Nosso Senhor. É através de Nosso Senhor que todo o tempo é computado. É através de Nosso Senhor que todos nós somos santificados. Então, é através dele que nós, hoje, a cada dia, somos verdadeiramente santificados. Daí que o celebrante vai inscrever também esses 4 algarismos do ano corrente. E, por fim, vai colocar 5 grãos de incenso, manifestando o quê? Que Nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós, em união com ele, deveremos render glória a Deus Nosso Senhor. E Nosso Senhor, com a sua morte, ele manifestou o quê? Sobretudo manifestou a toda a humanidade esse seu desejo de santificar a todos. Daí que esses gravos que são gravados no círio são feitos de incenso. Porque o incenso, quando ele é queimado, o que ele manifesta? A todos nós ele comunica o bom odor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o círio já está aceso. Ainda não, padre. Ainda não. Ainda Isso. não. Ainda não. Ele está no sepulcro. Estamos preparando É o o círio. corpo que... O corpo jacente de já Nosso Senhor. Então, todos Estamos que nos acompanham, é o corpo de Nosso Senhor ainda que está jazendo no sepulcro. No sepulcro, ainda não foi Eles têm as ressuscitado. chagas, né? E a história se divide em função do nascimento, da vida, paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Isso. Então, E isso é interessante porque muitas pessoas perguntam, né? Quando vê o Sírio, que é aquela vela grande, né? E cravar tem um ano, tem um alfa, um ômega. Por que tem isso? Por que tem esses gravos? Agora tá ficando tudo claro isso por quê. vai ficar claro quando escutarmos a oração que o celebrante vai recitar enquanto faz toda essa preparação. Então, Ainda é o corpo jacente, o Jacente. corpo padecente, que ele está lá no o sepulcro. corpo já sente, nossa, porque a sua alma está separada do seu corpo, ainda não ressuscitou. Então, enquanto o celebrante faz o sinal da cruz no círio, como nós mencionamos há pouco, o que o celebrante reza? Cristo ontem e hoje, princípio e fim. Alfa, o celebrante escreve no círio a letra grega alfa. E ômega, escreva a letra grega ômega. A ele o tempo, faz a incisão do primeiro número do ano corrente. E a eternidade, segunda numeração do ano corrente. A glória e o poder, terceiro número do ano corrente, pelos séculos sem fim. Amém. Então, vemos agora o círio que preparado com essas indicações, com essas orações que nós acabamos de indicar, e agora vamos ter a incisão de 5 grãos de incenso. Enquanto coloca esses grãos de incenso, o que o celebrante reza? Por suas santas chagas gloriosas, o Cristo Senhor,
nos proteja e nos guarde. Amém. Então vemos agora o corpo jacente de nosso Senhor, preparado para receber o quê? A chama do fogo novo. A chama do fogo que foi há pouco abençoado e assim manifestar aos nossos olhos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos como essa linguagem dos símbolos da Santa Igreja na celebração da Vigília Pascal é uma linguagem muito eloquente. A cada ato, a cada gesto, tem um simbolismo por trás. Imagino que foi um momento grandioso e que o corpo estava jacendo e que ele vai ressuscitar. Então, é isso que nós estamos vendo agora, né? A expectativa, os últimos instantes que antecederam a ressurreição de Nosso Senhor. Então, ou seja, nós estamos, por assim dizer, submersos nessa linguagem dos símbolos. Daí a necessidade de nós estarmos compenetrados para bem participarmos dessa cerimônia. Que é o que o irmão Fanner mencionava. Então, muitas vezes, vemos os grãos de incenso no círio, vemos a cruz, mas por que simboliza isso? Né? Não entendemos. Mas, porque ele está apagado. Conhecendo esses gestos, nós vamos poder amar muito mais cada um dos atos que a Santa Igreja revestiu essa celebração da ressurreição de Nosso Senhor. Um símbolo interessante também dos cravos de incenso é o cuidado também proporcionado pelas santas mulheres e por Santa Maria Madalena em relação ao Sagrado Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso o incenso com odor, para relembrar esses cuidados que elas tiveram nesse momento em relação ao Sagrado Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bonito. Além do simbolismo de... Muito bonito. Muito bonito. Os aloés, né? Os que usaram... Então, uma vez que o círio já está preparado, aí vamos ter agora um outro símbolo, que já foi há pouco mencionado aqui, que nós vamos contemplar. Tem uma pequena vela que é acesa no fogo novo, e com esta vela, o círio vai ser solenemente aceso. Então, enquanto o celebrante acende o círio, ele vai recitar uma oração muito bonita também. A luz do Cristo, que ressuscita resplandecente, dissipa as trevas do nosso coração e nossa mente. Então, com esse acendimento do círio, o que torna manifesto aos nossos olhos? O corpo jacente de Nosso Senhor, uma vez que o círio pascal recebeu a chama, nós passamos a contemplar no círio pascal o corpo ressurrecto do próprio Jesus. Nós vemos então o círio que é recomendado que seja feito com cera de abelha, para justamente manifestar o quê? Uma vez que a abelha produz com o melhor néctar, produz a cera para que posteriormente vai ser confeccionada a vela, esse círio vai justamente manifestar aos nossos olhos esse corpo virginalmente concebido de Nossa Senhora. E uma vez que nós contemplamos a chama ardendo no círio pascal, o que nós vemos é a sua divindade que está unida ao seu corpo santíssimo. A sua alma que retorna e justamente que manifesta aos nossos olhos a sua ressurreição. Porque justamente a morte é a separação da alma do corpo. E a ressurreição é a união novamente da alma e do corpo e está vivo. É o que vai se dar conosco, né? Todos nós vamos ressuscitar. Vamos morrer e devemos ressuscitar também. Se deu com o nosso Senhor, porque Ele é Deus e homem. Então, foi o momento dessa união, né? Ou seja, nós podemos agora meditar um pouquinho o que não deve ter sido a alegria de Nosso Senhor, enquanto homem, como Deus, da sua natureza novamente ficar ordenada. Porque São Leonardo de Porto Maurício diz que uma das coisas que a pessoa na hora da morte tem pavor, claro, ele diz, logo vamos pensar em encontrar o juiz depois, sair das mãos da misericórdia e da mão da justiça. Isso é uma coisa, mas é que a própria natureza do homem vai sofrer uma violência. Ele não quer morrer porque não quer separar a alma do corpo. É uma dor isso, a alma não quer soltar o corpo e o corpo não quer soltar a alma, porque eles foram criados. O que é o homem? Um ser racional composto de corpo e alma, irmão Fã, né? Então, agora imagina, quando nós citarmos a própria natureza... Aquilo que era grande dor se transformou na grande alegria. Imagina a alegria do corpo santíssimo dele e da alma dele, unida à divindade. Mas deve ter sido uma coisa extraordinária, né? Enfim, são algumas reflexões que podemos colocar aí no momento em que a vela está indo do fogo santo até o círio, né? Então, essa vela também, outro simbolismo nós podemos ver o que é. Os justos da antiga aliança, o que eles fizeram com a sua fidelidade, eles tornaram possível o que? A realização dessas grandes promessas. Porque eles foram fiéis ao chamado, foram fiéis às promessas que foram feitas, e eles transmitiram o que? A igreja nascente, essa fidelidade.
Porque justamente a igreja, uma vez que ela se expandiu e anunciou a fé na ressurreição para todos os povos, o que nós vemos? A realização daquelas antigas promessas. Então vemos que o Círio Pascal, sendo aceso por uma pequena vela, inclusive nesse ponto, nós temos um simbolismo para amar e admirar. E essa vela justamente manifesta, como foi mencionado há pouco, a manifestação da fé na ressurreição que foi espalhada para todos os povos. Então, é uma cerimônia repleta de símbolos. Os apóstolos foram espalhando, eles são conhecidos como testemunhos da ressurreição. E quantos santos e santas não deram a vida pela ressurreição? Eu lembro vendo uma citação de Santa Margarida, se eu não me engano, da Antioquia, que o Senhor disse para ela: você vai morrer por um homem que morreu no infame patíbulo, entre dois malfeitores? Você tem coragem de fazer isso? Ela disse: como é que o senhor sabe que o meu Deus morreu no infame patíbulo? Os seus escritos dizem? Só basta ver os escritos. Aí ela disse assim: mas o senhor não continuou lendo depois? Ele morreu e depois ressuscitou. Morrendo ele mostrou que era homem, ressuscitando mostrou que era Deus. Ficou totalmente humilhado. Interessante. Então, morrendo ele mostrou que era homem, ressuscitando mostrou que era Deus, né? E ele comprovou tudo que ele havia prometido. É muito bonito. E aí foi se espalhando com essas testemunhas da ressurreição, que é os santos, os apóstolos sobretudo, né? Nós somos chamados a ser testemunhas da ressurreição. Você que nos acompanha aí é chamado a ser testemunha dessa ressurreição, não é isso? Já quando tiver com a velhinha, já vai lembrar dessa. Vamos lembrar disso. E uma vez que o Círio foi aceso, agora tudo está preparado para entrarmos no templo sagrado, no recinto sagrado. Então, o Círio foi aceso, todos estão com as velas nas mãos, mas essas velas ainda estão apagadas. Apenas o que rompe as trevas, a fogueira, mas sobretudo agora o Círio Pascal, que manifesta aos nossos olhos nosso Senhor é ressurrecto. Então, todos os que compõem o século litúrgico, os fiéis, vão adentrar no recinto sagrado e a porta da igreja vai acontecer agora um segundo ato muito bonito, que vem a ser a aclamação da parte de todos da luz de nosso Senhor Jesus Cristo ressurrecto. Então o celebrante, na porta da igreja, vai cantar solenemente, todos escutarão o Lumen Christi. O celebrante vai cantar: eis a luz de Cristo, e todos respondem: demos graças a Deus. Então, depois que o Círio, essa luz de nosso Senhor Jesus Cristo foi aclamada por todos os fiéis, apenas o celebrante acende a sua vela, manifestando que essa alegria da ressurreição daqui a pouco vai estar presente para todos os fiéis. Então, todos entramos no recinto sagrado, e aí, chegando no meio da igreja, essa aclamação da luz de Nosso Senhor é cantada uma segunda vez. Eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. E todos nós temos as nossas velas acesas do Círio Pascal. No segundo Lumen Christi. No segundo Lumen Christi. Todos agora vão poder estar com a passada dessa luz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o intuito último da Santa Igreja ao propor isso nessa celebração? Ainda estamos no escuro, o Círio Pascal que vai caminhando, aos poucos as velas são acesas, para manifestar que Nosso Senhor Jesus Cristo é a verdadeira coluna de fogo que guia o novo Israel para a Páscoa eterna. Então, que somos nós, o novo Israel. Isso mesmo. Assim como no Antigo Testamento, os israelitas foram conduzidos para a Terra da Promessa, através da coluna de fogo e através da nuvem, todos nós, o novo Israel, somos conduzidos por Nosso Senhor para a bem-aventurança eterna, que é a nossa Terra da Promessa. Então, inclusive nesse símbolo, um cortejo, uma procissão, ainda em silêncio, mas que já está repleta de diversos simbolismos. Essas velas que daqui a pouco são acesas, todos nós estamos em união com Nosso Senhor rumo à pátria celeste, rumo à Terra da Promessa, que é justamente aquela oração que nós vimos na bênção do fogo. Devemos ter esse desejo ardente de irmos para o céu. Que é a nossa Terra da Promessa. É interessante essa hierarquia, não tinha reparado antes, mas que quem acende a primeira vela, só disse, foi o sacerdote, né? Apenas então, o sacerdote. Depois do primeiro sacerdote, exatamente. Apenas o celebrante tem a sua vela acesa. Aí depois os diáconos, e aí depois vai para tudo. Depois do segundo Lumen Christi, os diáconos, os fiéis, todos... Simboliza também que Nosso Senhor acendeu aos apóstolos esse fogo, né? E aos discípulos. Depois e eles propagaram. Eles propagaram. E pregar o evangelho a todos, batizando, aí a luz foi indo, né? Muito bonito. Mas é bonito ver isso, hein? Muito bonito. Quando ver acender só o padre. Assistimos de uma outra maneira. Não, de outro modo. Nossa, olha, eu vou dizer para o senhor irmão Fander,
Padre Caio, Padre Pascal. Esse tríduo Pascal, Padre Pascoal vai ser assim muito mais compreensível, né? Para todos que nos seguem, né? Já tivemos a graça de dirigir a cerimônia onde os fiéis já estavam dentro da igreja, porque por uma circunstância fica só o padre fora. Mas já pegamos também em algumas paróquias que começamos desde fora e entra com todo o povo. É muito bonito quando acende só o padre. Eu acendendo, muito bonito, muito bonito. Só o padre acende. É essa linguagem dos sinais que todos devemos compreender e amar, não? E o que foi o que se deu, né? Tal qual, padre. Exatamente. Muito bonito. Então, vemos então o primeiro Lumen Christi, a porta da igreja. O segundo, todos ainda com velas apagadas, apenas o celebrante acende a sua vela. Segundo Lumen Christi, no meio do recinto sagrado, todos acendem as suas velas. E o terceiro Lumen Christi, que vai ser aclamado por todos nós, é quando o Círio Pascal já está próximo do presbitério. Ora, qual um outro simbolismo que também devemos interpretar para bem amar? Qual o motivo dessas 3 aclamações da luz de Nosso Senhor Jesus Cristo? Por que o celebrante canta 3 vezes? É apenas para dividir, irmão Fanner. Primeiramente o celebrante acende a sua vela, o segundo Lumen Christi, todos os fiéis acendem, o terceiro Lumen Christi, são acesas as luzes da igreja? Não. Até nisso nós vamos ter um simbolismo profundo. 3 aclamações ao Lumen Christi, 3 atos de proclamação da divindade da Santíssima Trindade. Então, com o primeiro Lumen Christi, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a aclamação da divindade de Deus Pai. Porque foi através de Nosso Senhor Jesus Cristo que nós conhecemos o que é Deus Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Com o segundo Lumen Christi, nós vamos reafirmarmos a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele que é a verdadeira luz, manifesta aos nossos olhos, através do Círio Pascal, que veio ao mundo e ilumina a todos os homens. Aí que se ilumina assim a segunda. Todos nós estamos com as velas acesas, tornando a todos filhos de Deus, aqueles que o recebem. Com o terceiro Lumen Christi, só poderia ser, vamos proclamar a divindade do Espírito Santo. Próximo do altar já. Isso mesmo, padre. Porque através de Deus Nosso Senhor, através de Jesus, que nós temos acesso a Deus e conhecemos a pessoa do Espírito Santo, enviado pelo próprio Jesus aos seus discípulos e que nos santifica e nos conduz à verdade. Então, 3 Lumen Christi, 3 aclamações nós fazemos à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Através do próprio Jesus. Ele é a quem nos conduz ao Pai, ele é quem nos conduz, que nos concede o Divino Espírito Santo. No batismo dele foi a primeira proclamação da Santíssima Trindade, né? Foi aí que se deu. Agora, uma outra interpretação que podemos dar também, pelo fato de aclamarmos solenemente esses 3 Lumen Christi, é porque a Santa Igreja, ela também foi chacoalhada pelo Sinédrio, por aqueles que queriam perseguir a Nosso Senhor, pelo Império Romano e também pelas diversas heresias. Mas a cada uma dessas perseguições, o que ela fazia? Proclamava com intrepidez a sua fé na ressurreição de Nosso Senhor. A tal ponto que se hoje somos cristãos, somos católicos, é justamente porque nós recebemos de nossos antepassados a fé na ressurreição. Então, a Santa Igreja proclamou a cada perseguição, a cada dificuldade, ainda com maior fé, a sua... Uma fé maior. A luz foi sendo maior. Isso mesmo. E, uma vez que nós contemplamos estamos com as nossas velas acesas, nós podemos justamente agora escutarmos esse poema magnífico que vem a ser a proclamação da Páscoa. Então, o que nós vamos ter agora? A proclamação da Páscoa. Para tal, no presbitério, vamos contemplar o Círio Pascal aceso, símbolo do nosso ressurrecto, que está entre os seus fiéis. Todos nós estamos com as nossas velas acesas, e agora vamos ter esse anúncio da Páscoa, um anúncio solene, que nos primeiros séculos era nada menos feito pelo diácono mais novo presente à celebração. O diácono mais novo. Ele tinha que ex abundância cordis, arrebatado de alegria pela ressurreição de Nosso Senhor, ele compunha um poema exaltando a ressurreição de Nosso Senhor. Improvisava ali na hora. Improvisado. Interessante, hein? Tinha que sair do coração mesmo. Ex abundância cordius. A alegria era tanta que imagine o que saía da... Nossa Senhora. Exatamente, quanta maravilha, né? Quanta maravilha, assim. Mas tem algum diácono preciso que foi assim o autor, né, do precônio? Então, atualmente, o precônio pascal, ele é citado com um texto que alguns dizem que foi escrito por Santo Ambrósio,
Outros dizem que foi escrito por Santo Agostinho. O autor, ao certo, é impreciso. Mas é um poema que justamente proclama aos nossos ouvidos essa grandeza da ressurreição de Nosso Senhor. Que é justamente, tem um ditado que diz, quem canta, reza 2 vezes. Então, cantando o precônio pascal, com esse cântico, com esse hino de louvor, nós estamos reverenciando de modo sublime a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. É que é tão belo que eu acho que nenhum diácono Quis improvisar mais nada, né? a improvisar Um melhor, né? Não, é tão bem, exatamente. Nossa, imagina. Realmente. E claro que num contexto todo o Espírito Santo inspirava, né? É claro. Sim, Então, imagina o diácono mais novo, ele vendo aquilo. É interessante isso, que é o mais novo, né? Porque, digamos, se fosse o diácono mais veterano, já Sim, tem experiência, sim, tem mais estudos, ok? Já pegar um dos pontos da introdução, né? Podia, não que não fosse inspirado. Não, então, mas, exatamente. Vai havia ficar mais inteiramente patente, novo mesmo, né? Era um fogo novo mesmo. Muito bonita essa profundidade toda e como ajuda a pessoa ao que nós precisamos ter uma compenetração, né? Uma compenetração, entrar no sentido profundo da cerimônia. A minha vela acesa ali no círio, né? E aí agora eu vi o anúncio da Páscoa. É uma coisa muito bonita. Então, como nós somos compostos de corpo e alma, é necessário que nós tenhamos todos esses... Nós temos a convicção de que nosso ressuscitou, mas com todos esses simbolismos, com todos esses atos que celebrados na Vigília Pascal, nós podemos degustar de modo mais pleno essa ressurreição de Jesus. Então, tendo a vela, como o Ricardo mencionava, e escutando esse cântico, nós poderemos verdadeiramente dizer, proclamar e cantar com o apóstolo essa ressurreição de Nosso Senhor. E, creio, Padre, como o senhor mencionava há pouco, vale a pena agora deitarmos atenção no texto em si Do anúncio do precônio pascal. Porque uma vez que, se nós vamos sintetizar essas ideias aqui contidas, nós não vamos sair ganhando. Porque tem um tal voo, tem uma tal beleza, que vale a pena agora contemplarmos alguns parágrafos. Nessa hora vai o diácono que proclama o anúncio. Isso. Então, é recomendado que seja o diácono. Mas se não tiver um diácono, aí pode ser um cantor, um outro ministro aqui, como diz o missal. E em toda a Vigília Pascal se proclama depois de aceso as velas. Depois que as velas foram acesas, o círio foi depositado no presbitério, aí o que nós temos? Primeiramente, o círio vai ser incensado e logo depois o diácono já vai proclamar a Páscoa. Vai fazer o anúncio solene da Páscoa de Nosso Senhor. Que já foi anunciada desde o início, com aquele fogo, né? Mas agora o anúncio solene. Né? A igreja deseja que esses símbolos sejam dadivosos para justamente educar os seus fiéis na verdadeira fé. Educar os fiéis para contemplar essas grandezas contempladas através da liturgia. Então, Padre Caio, vamos ao precônio. Vamos aqui. Ó noite em que Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor, de que nos valeria ter nascido, se não nos resgatasse em seu amor? Valeria a pena ter nascido se não fosse resgatado pelo amor de Nosso Senhor? Naquela noite que ele rompeu o inferno. Veja que coisa, nós somos frutos de um rompimento que Nosso Senhor fez. Arrebentou com o inferno e estamos aqui. É uma coisa muito bonita cantar isso, né? Vale a pena ter nascido, porque Nosso Senhor nos redimiu. Né? Senão, de fato... Não... E a manifestação de amor dele é total, porque é uma entrega completa. Sim. Por cada um de nós. Né? Até a última gota de sangue. Até a última gota. Não há prova maior do que dar a vida pelo amigo, né? Só que Nosso Senhor foi até a última gota de sangue, né, por amor a nós. Impressionante. E por isso que os santos, quando contemplavam a paixão, ficavam assim tomados. Contemplando a ressurreição, aí completa esse entusiasmo, porque é essa vitória todinha contra o inferno, né? Que até aí o céu estava fechado. Sim. Com a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor, ele vai lá abrir o céu, né? E abre o céu. É muito bonito, hein? Muito profundo, Poxa, não? Profundo. Nossa, daria para fazer um podcast sobre esse trecho. Repete o trecho, por favor. Ó noite em que Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor, de que nos valeria ter nascido, se não nos resgatasse em seu amor? Seremos vencedores por causa desse amor. Vamos lá. Um outro trecho. Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo o dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande Redentor. Nossa Senhora. Pecado indispensável, Pecado padre. indispensável, padre. Era necessário. Que é dissolvido no amor. O amor.
É uma ousadia proclamar isso, Nossa, né? Sim, Nossa, exatamente. é muito puxado. Nossa. Ocupa tão feliz que é merecido a graça de um tão grande Redentor. Essa culpa mereceu um grande Que é Redentor. muito maior do que foi o pecado, né? Muito Claro, nosso Senhor Jesus Cristo, não tem comparação com nada. Nossa. E a gente, às vezes, né, põe um comprimido que dissolve na água, né? Saber que no amor de Jesus foi dissolvido o pecado, não sobrou nada. Que interessantíssimo. Magnífico. Repete aí, por favor. Eu sei que o tempo, irmão, da primeira parte já foi. Bom. Nem precisa perguntar. Né? Se alguém diz que não tenho solução, meu pecado é tão grande. Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo o dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz que é merecido a graça de um tão grande Redentor. A culpa feliz, ele felicita a culpa, né? Felix culpa, né? O Senhor muitas vezes mencionava isso. O amor que sobe não é nada. O amor que desce é que santifica. Então esse amor é nosso Senhor, que entregou-se por inteiro, foi crucificado, morreu e ressuscitou para nos justificar. Esse amor é total. Então, padre, eu não tenho força para praticar a virtude. Não tem mesmo. É nosso Mas aí Senhor que tá vai aí, infundir esse amor. Só que nosso Senhor ainda sabia tudo. Né? Não é que sofreu tudo isso porque não sabia achar. Todos os nossos pecados eram conhecidos por ele. Sim. Vamos lá, tem mais algum trecho assim? Padre, vamos pular aqui, saltar um trecho, porque senão eu sei que sou... Sim. O círio que acendeu as nossas velas, possa esta noite toda fulgurar. Misture sua luz à das estrelas, cintire quando o dia despontar. Que bonito, bonito, hein? hein? Olha. Misturar a luz da vela com as estrelas, a luz das estrelas. Nossa, né? que bonito, né? O diabo estava inspirado. É impressionante porque com esse penúltimo parágrafo, esse último parágrafo que o Padre Caio leu, justamente está manifesto o quê? O costume da igreja inicial de celebrar a Páscoa à meia-noite e só concluir com o despertar da aurora. Então, já... Para aclamar, fogo Por isso com o dia. já se misturava Interessante. com a luz das estrelas. para aclamar a ressurreição de Nosso Senhor. Então, hoje em dia temos uma cerimônia que é estipulada, ou seja, temos uma cerimônia muito solene, com várias leituras, que nós vamos contemplar. Mas, outrora, era uma reunião festiva dos primeiros fiéis para justamente passar a noite em louvor até o despontar da aurora. A alegria era tão grande que Interessante. passavam... Contagiava a todos e todos. Aí você Virava entende a noite. porque o diácono mais novo saía... É que tá mudando esse exultante. agora. Exatamente. Muito bonito. E paramos aqui? Tem mais? Tem mais algum Não, ponto? tem mais, mas vamos parar por aqui. Vamos Eu sei que o parar. Padre Ricardo Basso... Não, vamos deixar para trazer os dois para um dia fazer uns do precônio. É verdade, seria Vale a pena, interessante. vale a pena. Seria Valeria a interessante. pena, sim. padre. Acho que paramos agora, né? Podemos fazer uma pequena pausa. Então- Não sei se o Padre Pascoal concordar. Concorda em parar? Porque- Creio também- que sim, porque Está já um ponto bom agora? está num ponto interessante, porque terminado o precônio pascal, esse sinal que nós temos nas mãos, as velas de todos os fiéis são apagadas, as velas são apagadas, Depois que termina. logo depois do precônio. E aí nós vamos começar a segunda parte da vigília pascal, que vai ser a liturgia da palavra. Então, E o precônio apagando as prepara- velas, terminou o rito da luz, começamos o rito da palavra. Isso. E o Então, precônio já prepara também para a liturgia da palavra. então todas as velas serão apagadas e apenas uma vela vai ficar acesa ao lado do ambão, que é o Círio Pascal. O Círio Pascal, que é a presença do Nosso Senhor ressuscitado entre os fiéis, vai justamente iluminar as leituras que serão proclamadas e vai justamente dar a chave de leitura para nós interpretarmos. Então, daqui a alguns instantes, vamos pegar essa chave de interpretação. Né? Vamos fazer um intervalo, irmão? Sim, senhor. Padres, podemos fazer um Sim, intervalo? senhor, padre. Sim. Até daqui a pouquinho estaremos juntos novamente para entrarmos lá com a luz na liturgia da palavra. Você sabia que pode tornar-se um membro do canal Arautos do Evangelho? Você terá a oportunidade de acompanhar de perto os Arautos do Evangelho e sua missão, receber material exclusivo periodicamente, incluindo palestras, homilias, comentários, bastidores das gravações, revelando o trabalho que acontece por trás das câmeras, participar ativamente da nossa comunidade, ajudando a levar a mensagem do Evangelho a mais de 650 mil pessoas. Sua participação é fundamental para que a palavra de Deus continue a ecoar no mundo. Junte-se a nós, seja membro do canal Arautos do Evangelho hoje mesmo e faça parte dessa missão evangelizadora.
Voltamos para o nosso Salve Maria, seu podcast católico. E agora terminamos o Rito da Luz, comentando o Tríduo Pascal, e agora vamos entrar no Rito da Palavra. Não é isso, Padre Pascoal? Isso, Padre. Então vamos entrar no Rito da Palavra, onde estamos aqui agora. Não? Tínhamos terminado o Rito da Luz da Vigília Pascal e agora vamos entrar na celebração da Liturgia da Palavra. Então, o último rito, o último ponto, por assim dizer, que tínhamos contemplado antes do intervalo, o que era? Todos nós estávamos com velas acesas, aclamando a ressurreição de Nosso Senhor. Terminou o cântico do precônio, todos apagam as suas velas e apenas uma única vela fica acesa, o Círio Pascal. Então, isso daí, inclusive, é um sinal para todos nós. Porque Nosso Senhor Jesus Cristo, estando ali, presidindo a Assembleia Litúrgica, representado no Círio Pascal, o que nos indica? Que Nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai ser a luz, ele nos dará a luz necessária para bem compreendermos as leituras que serão proclamadas. Porque o próprio missal vai dizer que todas as sequências de leituras que são previstas para esse dia, por assim dizer, constituem o coração da celebração da Vigília Pascal. O coração da Vigília Pascal, o conjunto de leituras. Normalmente, numa missa de domingo, é uma leitura de uma segunda, o Salmo, uma segunda leitura e o Evangelho. O senhor disse agora uma sequência. Por quê? Essa mesma... Nada mais, nada menos o que diz. O missal diz isso. Mas é o coração, repita o que o senhor acabou de dizer. A liturgia da palavra vem a ser o coração da Vigília Pascal. Coração da Vigília Pascal. Olha o coração da Vigília Pascal. Porque, diz o missal, nesta vigília, mãe de todas as vigílias, propõe-se 9 leituras. 9 leituras, Maria. 9 leituras, irmão Fanner. 9 leituras, Padre. 7 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. A leitura acompanhada Do Salmo. do Salmo. Portanto, de 9 salmos. No caso, são menos salmos, 7. né? 7 salmos. 7 salmos. Então vamos ter 7 leituras do Antigo Testamento, com o respectivo Salmo. salmo e também com a respectiva oração. Da coleta. E a oração conclusiva conclusiva de cada daquela leitura. Inclusive de cada leitura. Isso, digamos, a oração né? coleta vai ser uma oração Sim. posterior que vamos Sim, recitar depois do Glória. Mas nessa liturgia... Agora, Inclusive da leitura. isso. Na liturgia da palavra, Portanto, 7 orações. 7 orações. Então a sequência serão leitura, salmo, oração. Isso aí vai repetir 7 vezes. Por que a Santa Igreja que justamente que é um número tão dadivoso de leituras na celebração da Vigília Pascal? Porque ao contemplarmos todas essas leituras, todos esses salmos, nós estamos nos preparando para adentrarmos cada vez mais no mistério celebrado. Então, daqui a pouco, quando reencontrarmos com nosso Jesus Cristo, presente nas Sagradas Espécies através da Eucaristia, nós vamos ter o coração preparado e abrasado. Assim como, logo depois de ressuscitar, Nosso Senhor explicou aos discípulos de Emaús todas as passagens da Escritura que previam a sua morte, a sua ressurreição. Ele fez o quê? Que o coração dos discípulos estivesse ardente para poder contemplá-lo ao fracionar o pão, através da Eucaristia. Então, Desculpe, não. A palavra preparar, então, para arder o coração e encontrar na Eucaristia. E é isso que é feito aí. isso mesmo. Nossa, muito bonito. E ele, Bonito. ressurrecto, simbolizado através do Círio Pascal, ele presidia a Assembleia Litúrgica. E ele vai nos indicar como devemos entender todas as leituras que serão proclamadas. Então, dissemos que eram 7 leituras. O missal vai dizer, por motivos pastorais, esse número pode ser diminuído, mas a Santa Igreja deseja que essas sequências de leituras sejam integralmente proclamadas apenas por razão, exceção, que devem ser diminuídas. O Monsenhor preferia assim, né? Uma vez ele comentou as 7 leituras, né? Isso mesmo. Então, porque é uma celebração repleta de simbolismos que devem ser expressados para bem informar os fiéis. Ainda mais sendo o coração da Vigília Pascal, não? E os salmos também comentados e normalmente cantados também, né? E geralmente relacionados também com a leitura, Sim, não? são Sim, relacionados. são relacionados. Então, vamos contemplar aqui, por exemplo, pegando a esmo aqui, a primeira leitura que o lecionário propõe e está descrita aqui no missal como sendo a criação. Então, a primeira leitura a ser proclamada é uma passagem do Gênesis, no qual, nada mais, nada menos, constatamos o quê? Deus viu tudo quanto tinha feito e eis que tudo era bom. Então, depois de criar o homem, criar todo o universo, ele viu que tudo era bom. Então, proclamada a leitura, o que nós temos? Um salmo que vai dar uma luz toda especial para entendermos essa leitura. Que vai acompanhar o pensamento da leitura, Sim, o salmo complemento, responsorial. Por exemplo, o salmo dessa primeira leitura, Salmo 32. Transborda em toda a terra a sua graça,
E depois, de modo muito inocente, a palavra do Senhor criou os céus. Lembra que a leitura dizia, Deus viu todas as coisas, de tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era bom. E o sopro de seus lábios, as estrelas. Nossa, beleza, imagina, bonito, Mano, né? beleza extraordinária que faz ligação com a leitura e vem acompanhando a leitura. Só que a oração que conclui a leitura e o salmo, que vai dar, aí sim que vai dar a luz para tudo isso. Porque nós estamos vendo leituras ainda do Antigo Testamento. E a oração é que mostra já a luz da revelação, a luz da Através de nosso Senhor Jesus Através Cristo, de nosso nós Senhor Jesus entendemos Cristo, melhor entendemos, tudo isso que aconteceu. Então, essa oração que vai ser citada depois dessa leitura do Gênesis, depois do Salmo que o padre Caio acabou de comentar, o que o celebrante vai recitar? Deus eterno e todo-poderoso, que dispondes de modo admirável todas as vossas obras, dai aos que foram resgatados pelo vosso Filho a graça de compreender que o sacrifício de Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo, Olha, interessante, só, hein? hein? realizada no Se já princípio. era belo aqui, imagina. Nossa Senhor, senhora. Portanto, essas orações justamente vão nos dar essa chave de leitura. Tudo aquilo que nós contemplamos no Antigo Testamento, tudo vai ser iluminado através dessas orações, atualizando, por assim dizer, em nosso Senhor Jesus Em Cristo. Nosso Senhor. Que bonito. Então, Que o nosso Senhor Jesus Cristo, ressurrecto, que preside a Assembleia através do Círio Pascal, justamente vai nos transmitir essa ideia. É através dele que devemos entender tudo o que aconteceu no Antigo Testamento. Então, vamos ter depois, como mencionado, 7 leituras. Então, vamos ter o sacrifício de Abraão. Vamos ter depois a passagem pelo Mar Vermelho. Vamos ter também inúmeras outras maravilhas. Mas, se formos contemplar as 7 aqui, nós não passaríamos a noite aqui. Esse é um outro podcast, as leituras, As leituras. inteiras. Uma para o precônio, outra para as leituras. não. Nossa As senhora. leituras explicadas com cada uma das orações, porque são orações belíssimas. Então, por exemplo, não resisto, Padre Ricardo. Sim, não. Apenas aqui, por exemplo, a oração que é recitada após a leitura do Êxodo, a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Ó Deus, vemos brilhar ainda em nossos dias as vossas antigas maravilhas. Como manifestastes outrora o vosso poder, libertando um só povo da perseguição do faraó, realizais agora a salvação de todas as nações nas águas do batismo. Conciliar todos os povos da terra, tornarem-se filhos de Abraão e participantes da dignidade do povo eleito. Nossa, que bonito, hein? Além das Que orações bonito. assim, belíssimas, mas também o geral das leituras, dá uma visão geral global das maravilhas do Antigo Testamento. Não, e depois com a passagem de Nosso Senhor, ele sendo o centro da história, ele está tirando não só todos os povos, mas vamos dizer assim, cada homem da escravidão, não do Egito, mas do pecado original. Sim. Ele está fazendo passar por maravilhas que ele abriu, né? E destruiu depois também todas as obras do mundo, da carne, do demônio. Né? Então, não só historicamente, participar vamos dizer assim, da predileção de Israel, mas é toda a humanidade que participa, passa o Mar Vermelho até chegar o desejo do céu que estamos. Né? E a oração deixa claro isso. Muito bonito, muito bonito. Então, existe uma ligação das leituras entre si, mas o conjunto das leituras também. Isso mesmo. Nosso Senhor é que está iluminando tudo isso e, sobretudo, vai realizar com o seu mistério pascal, com a sua morte e com a sua ressurreição. Quantas são do Antigo Testamento? É. 7 leituras, Padre. As 7 são do Antigo Testamento. 7 do Antigo Testamento. As 2 do Novo Testamento são as que São não vêm acompanhadas do posterior. Salmo. E que São não vêm posteriores. acompanhadas do Salmo, certo? Não, temos a epístola Sim. e depois temos, junto com a Aleluia, temos um salmo responsorial, salmo. sim. O Salmo responsorial. As Nas primeiras duas do 7 Novo. leituras do Antigo Antigo Testamento, Sim, tá claro. acompanhadas das orações que o padre... E as duas também têm a oração conclusiva do Novo. Não, Padre. Não. Então, sintetizando, temos... Estão chegando lá, estão chegando lá. 7 Não, leituras. vamos voltar aqui na Vamos antiga. chegar. Temos 7 leituras, com Estou 7 dizendo salmos. que, porque numa missa, uma vez numa paróquia, foram cantados todos os salmos nas 7, mas só que fizeram numa melodia longuíssima. As pessoas acompanharam, mas lembra, estávamos lá, né? Foi longuíssimo, porque eles fizeram uma melodia em cada salmo, é muito longo, foram todos os 7 de cada leitura. Então, eu só estou mexendo com o senhor aqui, mas é muito bonito mesmo dos Antigos Testamentos. Então temos as 7 leituras. O ideal é que sejam programadas as 7, mas por motivos pastorais, como diz o missal, podem ser diminuídas. A única leitura que não pode ser eliminada é a leitura do Êxodo,
Porque com toda a procissão do Sírio, com tudo isso que nós acabamos de contemplar, ela toma uma outra luz. Então, originariamente e recomendado, temos 7 leituras. Então, cada uma dessas leituras é premiada com um salmo e com uma oração que dá uma chave toda especial de interpretação. Concluída a 7ª leitura, temos o 7º salmo e a 7ª oração. E aí estamos no momento agora preparatório para um outro grande acontecimento, um outro passo, por assim dizer, se quisermos, um outro degrau para subirmos nessa escada da celebração da ressurreição de Nosso Senhor. Então, nada mais, nada menos, o que nós vamos ter. Depois dessa 7ª oração, nós vamos ter o Cântico do Glória. O Glória, que os liturgistas denominam como sendo o hino angélico. Esse Glória vai agora, será o momento no qual todos nós poderemos unir aos anjos, aos bem-aventurados, todos nós, em união com eles, poderemos louvar a ressurreição de Nosso Senhor. Bonito. Céu e terra. Céu e terra. Estamos unidos para celebrar esse acontecimento grandioso da ressurreição de Nosso Senhor. Então, uma vez que o Glória é um hino angélico, por que o hino angélico? Porque ele começa justamente com as palavras dos anjos ao anunciarem o nascimento de Nosso Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, cantando glória, todos nós unimos as nossas vozes à Igreja Celeste para louvar a ressurreição de Nosso Senhor. Agora, um outro ponto que nós temos... É bonito que eles cantaram na noite luminosa, que foi o Natal, né? Agora eles cantam na noite luminosa da ressurreição, né? Que bonito, né? Os anjos. E um outro símbolo, um outro sinal que nós temos na celebração da Vigília Pascal, acontece novamente durante o Cântico do Glória, os sinos que estavam então emudecidos desde a Quinta-feira Santa, eles novamente começam a tocar. Então o que nós temos? União de cânticos, união de sinos, união da igreja terrestre com a igreja celeste para aclamar a vitória de Nosso Senhor. Inclusive o próprio missal, aqui, pelo menos o missal do Brasil, é uma particularidade própria do missal aqui do Brasil, vai dizer isso, que é recomendado que inclusive durante toda a liturgia da palavra ainda tem uma certa penumbra durante as leituras. Toda a liturgia da palavra ainda teve uma certa penumbra. Tem uma certa penumbra. Para ao Cântico do Glória, toda a iluminação festiva ocorra e assim todos nós aclamemos a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Manifestar aquela alegria. Sim. E simbolizando essa união toda, vamos dizer Isso assim, mesmo. quase que do universo inteiro. E fica muito mais bonito assim cá entre nós, hein? Sim. Porque se já acendesse antes, não teria a mesma coisa, né? Aqui, graças a Deus, temos esse ponto aqui no Missal que nos permite fazer isso e justamente vai sublinhar toda essa alegria. Então temos o cântico, através de todos nós, unindo as nossas vozes à voz da Igreja Celeste. Temos o acompanhamento do órgão, que o órgão nada mais, nada menos é a voz da igreja. Então todos nós estamos unidos para louvar o quê? A ressurreição de Nosso Senhor, com o hino angélico. Depois temos o cântico dos sinos, temos o toque dos sinos, que esses sinos, agora o que significam? Eles estão reparando a falta de fé que os apóstolos tinham por ocasião da ressurreição de Nosso Senhor. Então o sino ele justamente já vai dar essa impostação grandiosa e solene da ressurreição de Nosso Senhor. Então temos toda essa união entre todos os fiéis para aclamar verdadeiramente Nosso Senhor Jesus Cristo morreu, mas sobretudo ressuscitou para justificar a nossa fé. Nossa, impressionante. Sobretudo ressuscitou, né? E sem falar dos ornamentos todos que voltam, né? As As flores flores. voltam, o altar novamente Descobrem seus retábulos. Exatamente. O incenso volta. Isso, daqui a pouco vamos solenemente aqui, vamos ver o distintivo específico do incenso. Eles estão acendendo a brasa. Estão acendendo. Tá igual, padre. E logo depois do Glória, com essa feria de músicas, de sino, de vozes, o que nós temos? A oração coleta, que o Isso, padre mas Ricardo mencionou. Antes da coleta, não era conclusiva. Coleta, só voltando à conclusiva lá, lembre que a chave das leituras está na oração conclusiva. Mas agora um pouquinho antes. Nessa hora, o padre vai concordar conosco, existe qualquer coisa de Ah, sim. como é toda essa união, céus e terras, como todo esse simbolismo, às vezes vê que as pessoas ficam assim, e todos nós também, porque entra uma graça própria, que é uma participação daquele momento, Da graça da ressurreição. naquele momento. Porque estão exultando os nossos corações pela ressurreição de Nosso Senhor. Agora o que nós vemos, padre, é algo que vai estar manifesto durante 50 dias, essa alegria pela ressurreição, mas já fica de modo especial aqui durante o Cântico do Glória. Por quê? O que nós vimos? Toda a preparação que nós vimos na Quaresma, todas as dores do Tríduo Pascal. Portanto, todas as penitências que nós temos feito, isso daí é nada em comparação às alegrias que nós teremos no Reino dos Céus. Então, esse daí é um outro sinal que devemos aproveitar da celebração da Vigília Pascal.
tudo aquilo que nós vivemos na quaresma, preparando-nos para esse encontro com o nosso Senhor ressuscitado, é algo que vai perdurar a vida inteira no reino do céu. Vai perdurar durante a bem-aventurança eterna. Então, isso daí serve o quê? De, inclusive, atrativo para nós, para seguirmos sempre a nosso Senhor. Porque os sofrimentos dessa vida nem se comparam à glória que será manifesta no futuro, na bem-aventurança eterna. Então, vemos como a igreja é uma verdadeira mãe, que quer a cada instante, a cada momento, de uma celebração litúrgica tão repleta de símbolos, santificar os seus fiéis. Então vemos esse constante aqui, devemos que sejam acesos nos corações dos vossos fiéis a alegria, o desejo do céu, que justamente eles tendam cada vez mais à prática da virtude, à prática da perfeição. Vamos ter daqui a pouco a liturgia batismal, que justamente vai sublinhar isso. Nós devemos portar sempre a túnica alva do batismo. Devemos estar justamente com o nosso coração purificado de todo pecado. Agora, de que modo? Não pelas nossas próprias forças, mas sobretudo apoiados naquele que nos concede a virtude, que nos concede as forças para a prática do que é correto. Então vemos que a igreja está nos educando como uma criança recém-nascida, né? Então está nos transformando a cada instante. Mesmo olhando pelo lado assim, vamos dizer, aspas mais baixo, não é? São 40 dias de quaresma e 50 do tempo pascal. Então, começando por aí, né? Quer dizer, se for olhar só para... E depois é eterno. É uma Páscoa eterna. Passou, aí é o tempo o desejo. Então, muito bonito. E é no dia a dia, é uma coisa incrível, uma educação assim para a pessoa se convencer de que vale a pena ela não pecar. Vale a pena, se ela pecar, pedir perdão. Ela confiar em Nosso Senhor. Nunca fugir de Cristo, mas sempre fugir para Cristo. Tem a certeza, Padre, de que uma vez que nós, se tiver por desgraça, pecamos, tivemos uma debilidade, uma miséria, confessando, pedindo perdão, o nosso Senhor Jesus Cristo vai esquecer aquilo que nós declinamos no confessionário. Então é necessário, Deus nosso Senhor está à nossa espera justamente para nos dar essa verdadeira alegria que o mundo não dá. Falando de ressurreição, a santa da ressurreição, que é Santa Maria Madalena, era uma grande pecadora. Sim. E o amor que ela teve a nosso Senhor Jesus Cristo foi tudo reparado. Restaurou tudo. Então ela é um exemplo para nós. Máximo, quase que dizer máximo, né? Exatamente, porque era tão pecadora e se tornou exemplo de santidade. Agora, é impressionante ver a substância do que é a Páscoa, como que Nosso Senhor, que é o caminho, a verdade, né? E a vida, o caminho, a verdade, a vida, e que Ele é a luz do mundo, como a cerimônia mostra essa luz que ilumina e a substância dessa iluminação, e que tem relação com a vida da pessoa todinha. Ela tem que ter esperança de chegar à pátria celeste, porque houve essa ressurreição. Compreendendo todos esses detalhes, é um subsídio altíssimo para nós, né? Tudo aquilo que nós contemplamos nas leituras do Antigo Testamento, nós vemos o quê? Tudo estava orientado para a Páscoa de Nosso Senhor. E é a partir dele agora que tudo começa. Então, e é esse hoje da salvação que se torna manifesto aos nossos olhos através dessa celebração. E justamente tudo isso agora vai estar sintetizado com a oração coleta, que vai nos dar uma luz nova para tudo aquilo que nós já vivemos aqui na Vigília Pascal. Então a oração coleta vai dizer justamente isso. Ó Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa igreja o espírito filial, para que inteiramente renovados vos sirvamos de todo o coração. Então esse é o intuito final dessa celebração, que nós nos convertamos por inteiro e sirvamos de todo o coração a nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bonito, muito bonito. Então vemos que está tudo, por assim dizer, rumando para essa nossa plena conversão. Uma vez que nosso Senhor se entregou por inteiro para nos santificar, nós não podemos colocar obstáculos a esse amor. Devemos justamente estar desejosos dessa plena santificação que Ele nos concede e quer nos conceder. Então é necessário nós estarmos justamente cada vez mais com os nossos ouvidos abertos para escutarmos a voz dEle, nos transformando por inteiro. E esse é o intuito com essa celebração repleta de simbolismos que nós estamos contemplando. Então, terminado o cântico do Glória e terminada essa oração, nós vamos ter agora uma leitura do Novo Testamento. São Paulo, na carta aos Romanos. Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. Então, é o hino do apóstolo, desse coração abrasado do apóstolo, que vai justamente tornar manifesto nos nossos olhos essa alegria retumbante pela ressurreição de Nosso Senhor. Então, ele vai dizer, a nossa verdadeira santidade é o quê? Uma fé abrasada na vitória de Nosso Senhor. E se ele venceu a morte, foi para nos tornar semelhantes a ele pela sua ressurreição. Então, nós não devemos mais seguir a via do pecado. Devemos justamente nos entregar por inteiro para ele, para que ele nos santifique de corpo e alma.
Então, esse é o intuito com essa leitura primeira leitura do Novo Testamento, que ocorre após a oração coleta. Justamente nós estamos em união com o apóstolo, certos de que nosso Senhor venceu para nos purificar por inteiro e justamente para que nós morramos para o pecado e vivamos para Deus, nosso Senhor. Sim, muito bonito. São Paulo é o apóstolo da ressurreição, né? Olha o aprofundamento que ele põe aí. É para isso que ele ressuscitou. Então, renovados pela glória da ressurreição, nós devemos servir a Deus, nosso Senhor, de coração e considerarmos o quê? Mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Então, já é agora a leitura do Novo Testamento manifestando isso aos nossos olhos. A vitória, né? A vitória de nosso Senhor. A vitória sobre o pecado. Muito bonito. E agora nós estamos em união com o nosso Senhor, nós morremos para o pecado e devemos viver uma vida nova. Então, ou seja, quando somos batizados, por assim dizer, ressuscitamos, né? No sentido lato. É isso mesmo. Então, agora nosso Senhor nos convida a viver essa vida de luz sempre, né? E São Paulo diz, já na previsão também teremos a nossa ressurreição também de fato, né? Muito bonito, muito bonito. E uma vez, Padre, que isso se torna patente aos nossos olhos com essa leitura do apóstolo, temos agora um outro detalhe para contemplarmos. Então, na liturgia da palavra, como nós vimos, a leitura do Êxodo nunca pode ser omitida. É a leitura que proclama o quê? A passagem do Mar Vermelho. E essa leitura termina dizendo que Moisés, com Israel, entoou um cântico novo. Ao Senhor eu quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no Mar Vermelho o cavalo e o cavaleiro. Então, todos nós agora vamos ser chamados a cantar um cântico novo. Que no tempo pascal, esse cântico novo vai se reduzir a uma palavra. É uma palavra que vai ser cantada solenemente agora. Que palavra é essa? O aleluia. Uma palavra que justamente contém esse significado, louvai o Senhor. Então nós somos chamados agora a solenemente louvar a nosso Senhor cantando o aleluia, que tinha sido excluído da celebração litúrgica no início da quaresma. Já tinha 40 dias que não se ouvia. Não se ouvia. Aleluia. E agora ele retorna de um modo super grandioso mesmo. Porque nada mais, nada menos, o sacerdote começa a entoar o aleluia num tom gradual, ascendente. Ele canta mais baixo. Todos respondem. Ato seguido, o sacerdote entoa novamente o aleluia uma segunda vez, num tom mais elevado. Todos se unem e cantam, repetem esse aleluia. Numa terceira vez, o sacerdote canta num tom mais alto do que os demais. E toda a assembleia se une a esse aleluia. Então, o que nós vimos? Uma palavra que repleta de simbolismos, e sobretudo repleta de significados, que nós vemos agora, por esse tom ascendente com o qual ela está sendo repetida, solenemente, depois de 40 dias, que ela tinha sido prescrita da liturgia. E mostra que a nota predominante já não é mais a penitência, né? Agora esquece penitência. Não, totalmente. Mas é que a penitência... Santo Agostinho não chega a dizer que esqueça, mas aqui 50 dias já é um antegozo que vamos ter lá em cima. E que agora é o aleluia que é cantado com toda a solenidade e 3 vezes ainda, com 3 tons, para mostrar que é uma nova visão que nós temos da ressurreição de Nosso Senhor. E depois disso temos o cântico, esse aleluia vai ser seguido de um salmo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Então vemos que esse salmo, com o cântico do aleluia, vai se manifestar de modo novo e completamente distinto dos demais, essa ressurreição de Nosso Senhor. Ele que tinha sido posto de lado, agora é a pedra angular. Pedra angular. Vemos então no qual se assenta todo o edifício, né? A nossa fé essa pedra sintetizada na ressurreição dele. Muito bonito. E a igreja escolhe esse salmo. Né? Isso mesmo, Padre. Para seguir a leitura. É tudo isso Divino Espírito Santo. Sim. Né? E depois do cântico do aleluia, aí está tudo preparado para escutarmos uma passagem do Evangelho que vai narrar a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dir-se-ia, uma vez que estamos com a tal alegria pela ressurreição de Nosso Senhor, nós não vamos ter nenhum símbolo que faça alusão à falta de fé, porque todos nós constatamos e temos certeza, Nosso Senhor ressuscitou. Entretanto, quando Nosso Senhor ressuscitou, os apóstolos, as santas mulheres, ainda não acreditavam. Ainda não acreditavam? Não acreditavam, Padre. Por quê? Eles justamente ainda estavam
tomados por toda a perseguição, por toda a dolorosa paixão de Nosso Senhor, mas ainda não tinham fé na ressurreição de Nosso Senhor. Então, Nosso Senhor tinha anunciado que iria ressuscitar depois de 3 dias, só que eles ainda não tinham fé. Então, fazendo alusão a isso, o que a Santa Igreja prescreve, o missal vai dizer isso. Para a proclamação do Evangelho, são levadas apenas o incenso, mas as velas não estão presentes. Em toda a missa solene que nós vemos que são conduzidos, reverenciando o livro dos Evangelhos, nós temos 2 velas, e depois disso, o livro dos Evangelhos também é reverenciado com o uso do incenso. Nesse ponto, a Santa Igreja tem um simbolismo muito especial. Justamente manifestar o quê? Que as santas mulheres, por ocasião da ressurreição do Nosso Senhor, elas estavam desejosas de, logo depois do amanhecer do domingo, do dia seguinte ao sábado, estavam desejosas de revestir o corpo, de ungir o corpo do Nosso Senhor com perfumes e bálsamos. Mas Nosso Senhor se antecipou a esse desejo delas e ressuscitou. Entretanto, elas ainda não tinham fé. Então, por isso que na proclamação do Evangelho só vamos ter o uso do incenso, mas o uso das velas não, porque as santas mulheres e os apóstolos não acreditavam na ressurreição de Nosso Senhor. Então vemos que até com esse símbolo, a ausência das velas... Tanto é que elas queriam levar os perfumes para o corpo. Exatamente. Para o corpo. Foram ao sepulcro com perfumes e bálsamos, mas a fé na ressurreição ainda não brilhava em suas almas. Eis aí então, o incenso recorda os perfumes. A ausência das velas significa que não tinham fé. Falta de fé. Que interessante, muito bonito esse detalhe. Bonito, né? Então a pessoa sempre tem, quando é uma missa solene, vai as velas. velas sempre estão ao lado. Estão sempre lá. Não, e você diria que é soleníssima essa missa e não tem a vela. É muito interessante. Muito bonito O esse motivo. detalhe. Não? A luz Às da vezes é fé. um detalhe mínimo, mas tem uma Uma simbologia. profundidade, né, de simbolismo. Que faz bem a nossa alma degustarmos isso daí. A Santa Igreja está preparando justamente para nós um esplendoroso banquete repleto de iguarias, que nós devemos saber aproveitar esses detalhes para poder degustar cada vez mais esse banquete Não, e preparado depois, pela Santa Igreja. e tudo na Santa Igreja tem uma correlação, né? Porque aí a pessoa vê esse simbolismo. Mas toda missa que ela assiste solene, no domingo, tempo comum que tem a vela, ela vai lembrar. Lá na Páscoa não tem, porque eles não tinham. Agora já tem fé. Não tem puxando. Exatamente. Ou seja, tem todo motivo, isso é interessante. Não é porque, sei lá, esqueceram de levar a vela, porque... Não é porque Os não era apóstolos mesmo. esqueceram. Esqueceram, não é isso. Estou ocupado com outra coisa, lembra, né? Acho que não tinha gente suficiente para levar, não é? Tem todo um simbolismo interessante isso. Muito bonito. Então, terminado o Evangelho, vamos ter a homilia, no qual o celebrante vai explicar tudo isso que nós vivenciamos na celebração litúrgica. E próximo ato que nós teremos é o terceiro ponto que nós temos na Vigília Pascal, que é a liturgia batismal. Então, aqueles que creem, Nosso Senhor concede o quê? Uma passagem da morte para a vida. Então, nós vemos misticamente na alma de cada batizado essa passagem da morte para a ressurreição. Então, a Vigília Pascal é um momento primordial, é um dia espetacular para justamente celebrar aos nossos olhos essa passagem de alguns que foram preparados durante a Quaresma. Celebramos o que? Essa passagem deles, passagem do pecado para a vida, para essa vida comprada pelo próprio Nosso Senhor. Então, o missal vai prever que ocorra, então, o batismo daqueles que foram preparados com diversos simbolismos, que prolongaria muito aqui se nós fôssemos Entrar em contemplar a todos. Pode ser um podcast. A liturgia batismal na Vigília Pascal. Já temos 3 podcasts engatilhados aqui com o Padre Pascoal já, hein? Com o Padre Caio também. Os 2 aqui. Então, mas algo que sempre vai ocorrer, mesmo quando não tenhamos a celebração do batismo, todos nós que estamos presentes à celebração da Vigília Pascal, nós vamos recordar o nosso próprio batismo. Então, para tanto, são recolhidos alguns simbolismos para essa celebração da liturgia batismal. O primeiro simbolismo que nós vamos ter é justamente algo que é necessário para a recordação do batismo. Quando falamos em batismo, o que vem à nossa mente, Padre Ricardo? A água. É pela água que nós somos batizados. Em união com a palavra, nós somos lavados e somos purificados. Então, a primeira coisa que o missal vai prever justamente é a bênção da água, que vai sintetizar as principais ideias pelas quais essa água está sendo abençoada na noite da Vigília Pascal. Na noite da Vigília Pascal, sim. O celebrante vai introduzir a bênção da água dizendo que
pede a Deus Nosso Senhor que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. Que Ele se digne renovar-nos para que permaneçamos fiéis ao Espírito que recebemos. Então é um convite à oração. Todos rezam em silêncio e aí temos a oração de bênção, uma oração muito bonita que vai sintetizar todas as ideias pelas quais essa água está sendo abençoada. Então, Senhor nosso Deus, velai benigno sobre o vosso povo. E nessa noite santa, em que celebramos a maravilha da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Fostes vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar os nossos corpos e refazer nossas forças. Também a fizestes instrumento da vossa misericórdia. Por ela libertastes o vosso povo do cativeiro, passagem do Mar Vermelho, e aplacastes no deserto a sua sede. Por ela, os profetas anunciaram a vossa aliança, que era vosso desejo concluir com a humanidade. Por ela, finalmente, consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes pelo banho do novo nascimento a nossa humanidade ferida pelo pecado. Então vemos como foi mencionado há pouco, tudo rumava para a celebração da Páscoa do Nosso Senhor. Nosso Senhor é o ápice de toda a história da salvação. Então vemos que através da água, uma vez Nosso Senhor foi batizado, todas as águas foram purificadas para nos santificar. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa. Então, aqueles que são batizados na Vigília Pascal têm um coração repleto de alegria. Então, esse é o último pedido que a liturgia nos faz. E é muito bonito que é uma oração da bênção da água. Existe uma oração própria, mas essa é para essa noite. Para essa noite. É muito. E todos esses efeitos continuam de interromper o Senhor, mas tudo que a água está fazendo é uma coisa extraordinária. Então, uma vez que a água foi abençoada, ela agora será aspergida por nós. Não apenas. Nós vamos ter um outro passo, por assim dizer, da liturgia, para degustarmos esse momento da Vigília Pascal. Lembra-se todos que nós estávamos com as velas acesas durante o cântico do precônio. Uma vez que no nosso batismo nós recebemos a chama da fé, novamente prescreve agora o missal que as velas que estavam apagadas sejam novamente acesas. Para, em união com a aspersão que nós vamos ter daqui a pouco, nós relembremos o nosso batismo através da profissão batismal, da renúncia ao pecado, ao mundo e ao demônio, e, sobretudo, professemos a nossa fé batismal. Então, como nós estamos vendo, a Santa Igreja, voltamos a falar, é uma mãe que se desdobra de carinho por cada um de nós. Ela abençoa a água, ela agora quer que nós tenhamos a vela acesa para manifestar aos nossos olhos a fé que nós recebemos com o nosso batismo. E o próximo ato que nós vamos ter agora é justamente a renúncia e a profissão de fé nesta noite santa. Em união com a ressurreição de Nosso Senhor, nós vamos recordar esse nosso batismo, pelo qual nós morremos para o pecado e vivemos para Deus, através da celebração do batismo. Então, o celebrante vai perguntar: renunciais ao demônio, às suas obras, às suas seduções? Todos nós, mais uma vez, com as velas acesas, vamos renunciar. E, sobretudo, vamos professar a nossa fé. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, que padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai. Muito fenomenal porque nós estamos celebrando essa ressurreição. E nesse dia nós estamos, mais uma vez, professando a nossa fé na ressurreição de Jesus. E um papel de mãe da igreja aqui também é um alerta. Isso é um papel de mãe. Alertar que fomos batizados, temos uma túnica batismal que precisa se manter alva, pura, intacta, e a igreja recorda, alerta. Não, é o papel de bondade. E recordar que a altura que nós fomos colocados por causa da luz de Cristo, exatamente, como filhos de Deus. Então, nesse dia, fazer essa cerimônia, ainda que não houvesse nenhum batizado, né, renovar as promessas da fé, né? É o dia para nós. É o dia. Renovamos a nossa fé, né? Que a luz foi acesa, né? A luz de Cristo em nós. Isso mesmo. E o celebrante faz uma última pergunta. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Portanto, em união com o nosso Senhor, nós também vamos ser, no futuro, sermos ressuscitados, depois da nossa passagem por essa vida. Para onde iremos? Desde que nós aproveitemos todos esses tesouros, iremos para o céu, com a graça de Deus. Desde que nós não coloquemos obstáculos a esse amor que Ele tem por cada um de nós, pelo qual Ele chegou a derramar todo o seu sangue para nos purificar. Esse é o dia para o qual nascemos, para justamente ressuscitarmos com Ele para a bem-aventurança eterna. Então, o celebrante vai concluir dizendo:
o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão dos pecados, Ele nos guarde em sua graça para a vida eterna. Não, muito bonito. Não, lindíssimo. Quer dizer, a pessoa tem tudo da vida renovada. Imagina uma pessoa com 50 anos que, desde os 8, 9, já com consciência, assistiram cerimônias dessa, todo ano. Imagina, ela renovou a sua fé pessoal, a sua fé na luz de Cristo. Ele viu essa cerimônia e compreendendo esse simbolismo, imagina o que ele já vai tendo de preparação para chegar na vida eterna, né? E, por fim, padre, terminando a liturgia batismal, nós temos um momento para o qual a água foi abençoada, que é a aspersão. Todos nós vamos agora sentir em nós esse frescor pela água aspergida em cada um de nós, para nos manifestar isso. Essa alegria retumbante da igreja pela ressurreição de Nosso Senhor e que quer fazer partícipe a cada um dos fiéis que estão participando dessa cerimônia sagrada. A água benta sempre é boa, mas nessa noite é muito mais luminosa ainda, né? Então vemos, padre, que toda a preparação que nós tivemos na quaresma está sendo nada em comparação à alegria que nós vamos ter ao longo do tempo da Páscoa. E, sobretudo, quando adentrarmos na bem-aventurança eterna com a graça de Deus Nosso Senhor. Então, esse último ato da liturgia batismal, que é a aspersão, vai justamente nos indicar isso. Todos nós, ressuscitados com Cristo, purificados pelo seu preciosíssimo sangue, todos nós podemos adentrar no Santo dos Santos. E é isso que a igreja quer, esse é o último ato que a partir de agora se inicia na Vigília Pascal, que é a liturgia eucarística. Nós podemos adentrar, inteiramente purificados por todos os ritos pascais, podemos adentrar nessa última parte da Vigília Pascal, que vai justamente nos conceder o quê? Esse encontro pessoal com a Santíssima Eucaristia, esse encontro pessoal de cada um de nós com o nosso Senhor Jesus Cristo ressurrecto. Ele que tinha sido totalmente consumido na Sexta-feira Santa, ele agora, através da Eucaristia, vai estar novamente presente entre todos os fiéis. Que volta a ser celebrado, né? Depois de 3 dias. Volta a celebrar depois de 3 dias do silêncio do sábado. Exatamente, depois da sexta e do sábado que não tivemos uma celebração da... É sexta e do sábado, sim. E aí temos, nessa celebração da Vigília Pascal, novamente a celebração da Eucaristia. E nós podemos concluir resumir, por assim dizer, a liturgia eucarística com as palavras de Melitão de Sardes. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Cordeiro, que foi retirado do rebanho, foi levado ao matadouro, imolado à tarde e sepultado à noite. Ao ser crucificado, não lhe quebraram osso algum, e ao ser sepultado, não experimentou a corrupção. Mas, ressuscitando dos mortos, ressuscitou também a humanidade das profundezas do sepulcro. Bonito, hein? Bonito. Então vemos como todas as prefiguras do Cordeiro Pascal foram cumpridas através de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, ressuscitando dos mortos, ele nos concedeu essa vida eterna. Então, uma vez que nós vamos poder novamente recebê-lo em nosso ser, através das espécies eucarísticas, nós devemos pedir essa graça, de que tudo aquilo para o qual nós somos preparados através dos ritos quaresmais, através do Tríduo Pascal, seja levado à sua perfeita, seja celebrado de modo perfeito, através dessa nova recepção da Eucaristia, depois da celebração do Tríduo Pascal. O amor de Nosso Senhor não podia parar só na paixão e morte. Ele queria dar mais conta. Tinha que ter a ressurreição para manifestar todo o seu amor, toda a sua bondade pela humanidade, né? E demonstrar qual o caminho agora para... Não, e depois mostrar que é Deus, né? Porque ele prometeu e cumpriu. Se a pessoa promete uma coisa e não cumpre, mas Nosso Senhor, tudo que é verdade, ele cumpriu e dessa maneira esplendorosa, né? Muito, como dissemos, a vitória dele não tem nome, porque quem vê a imolação, todo e contemplou na Sexta-feira Santa, e agora vê esse triunfo, é uma vitória muito maior do que... É inimaginável. Muito, muito bonito. Mas muito bonito que vê a sequência que a igreja põe e nesse triunfo, né? Aqui está o triunfo. Ele de volta, mas agora mais glorioso. Mais glorioso. Então, é o que vai estar sintetizado na oração sobre as oferendas que o celebrante vai recitar. Acolhei, Senhor, com essas oferendas as preces do vosso povo e fazei que o sacrifício inaugurado no mistério pascal nos sirva por vossa graça de remédio para a vida eterna. Olha só. Nossa, muito bonito. A oração novamente compila
Todos os ritos que são celebrados. Não, muito bonito, muito bonito. E ali, através da Eucaristia, é o momento no qual nós vamos recebê-lo através das espécies eucarísticas. Então, ele se dá em alimento para conviver conosco, não mais em estado agonizante como na cruz, ou sem vida como no sepulcro, mas na plenitude da sua glória. Vamos recebê-lo de modo... Cristo ressurrecto. Cristo ressurrecto. E depois, nós temos esse encontro com Nosso Senhor, de que modo? Depois da ausência do sacramento durante os dias de luto. Eis o seu regresso para nutrir a igreja, com o pão santo da vida e o cálice da salvação eterna. E os fiéis se aproximam do banquete da Páscoa com as suas almas purificadas pela penitência. Então vemos com toda a preparação vai receber o seu corolário com esse encontro no nosso ser através da Eucaristia com nosso Senhor Jesus Cristo. Então voltamos àquela passagem dos discípulos de Emaús. Nosso Senhor ressurrecto, que se encontra com os discípulos, explica todas as passagens que mencionavam a sua paixão. Fez com que eles entendessem. E, sobretudo, como eles reconheceram nosso Senhor ressurrecto quando partiu o pão. É isso que nós vamos contemplar na Eucaristia, celebrada nessa noite da Vigília Pascal. Então, esse reencontro nosso com o Nosso Senhor vai ser um reencontro que vai superar todas as nossas preparações, tudo aquilo que nós imaginarmos. Porque ele, sempre que ele se dá a cada um de nós, ele vem de um modo novo, vem com graças especiais. Ele justamente nos quer conceder inúmeras graças. O que é necessário para nós, nos entregamos por inteiro para ele e não colocamos obstáculos a esse amor, pelo qual ele se entregou por inteiro para a nossa salvação. Então, é sob esse enfoque que devemos tríduo, Padre. Senhora. Devemos participar da Eucaristia na noite da Vigília Pascal. Espetacular, é isso mesmo. Nossa Senhora, hein? Olha, creio que todos os nossos seguidores estão preparadíssimos para o Tríduo Pascal. Viu? Sim, esperamos. Mas certeza. sim, não, e depois o... Perdão. Não, Diga, pô. Não, eu digo, inclusive, que nós, não sei se você vai lembrar bem, Padre, e nossos espectadores também, mas nós fizemos 2 podcasts também sobre explicação sobre a Santa Missa. A Santa Missa é explicada com o Padre Mauro, né? Caso alguém por acaso não tenha assistido, vou deixar o card aqui em cima. Mas muitas repercussões, Padre, eu acho que você pegou também, de pessoas que disseram que assistiram esse podcast sobre a Santa Missa, depois daquele podcast eles nunca mais assistiam a missa da mesma forma. Eu comecei a entender realmente o que é a Santa Missa e dar o devido valor. A gente pode dizer a mesma coisa, hein, Padre? Eu acho que depois desses 2 podcasts que nós fizemos sobre o Tríduo Pascal, que ninguém mais vai assistir o Tríduo Pascal como antes. E faz uma união entre esse da Santa Missa e esse podcast também, porque nunca mais vamos assistir nem Semana Santa, nem a Santa Missa de qualquer maneira, né? Vamos nos preparar bem, vamos receber a Nosso Senhor de outra maneira, vamos conviver com o Nosso Senhor de outra maneira. Tenho a impressão de que com esses 2 podcasts, aí está fornecido um subsídio para uma muito boa preparação para a Páscoa. A pessoa ouvir esse podcast e aí depois ir para a cerimônia da Páscoa e também entender todas as Páscoas que passou e daqui para frente. Esse reencontro com o Nosso Senhor, depois de uma tal separação, que essa separação foi só morte por amor a nós. E o reencontro por amor a nós. Então, São Paulo vai sintetizar isso na Carta aos Coríntios, na primeira Carta aos Coríntios, que é a antífona da comunhão desse dia. Nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já está imolado. Celebremos a festa não com velho fermento, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Olha só. Aleluia. Muito bonito. Então, o que o senhor dizia, eu tenho a impressão que as pessoas que verem como viram da missa já vão ter uma outra impostação, porque vão se sentir dissolvidas no amor de Nosso Senhor. Exatamente. Como o senhor dizia, dissolvidas no amor. É muito... Então, temos condições de... Olha, valeu a pena, irmão, convidar os 2 padres aqui. Muita pena, Padre. Padre, é tudo? Não. Temos o último ponto que vai... Opa, sabia que tinha uma coisa... Fechar... Se a pessoa quer me pegar... vai fechar com chave de ouro. Nós vimos no primeiro podcast que as 3 cerimônias que nós participamos durante o Tríduo Pascal, Quinta-feira Santa, a missa vespertina é aquela cerimônia pela qual nós adentramos no Tríduo Pascal. Depois temos a ação litúrgica da Sexta-feira Santa. Nós celebramos a morte de Nosso Senhor. Então temos, concluindo essas 3 cerimônias, temos a celebração da Vigília Pascal.
E é por essa cerimônia que nós adentramos no domingo de Páscoa, que é o dia pelo qual nós concluímos o Tríduo Pascal. Entretanto, qual o último ato que nós temos? Foi mencionado no primeiro programa que essas três cerimônias, a missa vespertina da Ceia do Senhor, a ação litúrgica e a celebração da Vigília Pascal, como que compõem uma só grande cerimônia. Porque todos estão acostumados, ao participar de uma missa, que como a missa é terminada, o diácono diz: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Ora, essa despedida não ocorreu na Quinta-feira Santa, na missa vespertina da Ceia do Senhor. De igual modo, não tivemos uma despedida na celebração litúrgica da Sexta-feira Santa. Todos saímos do templo em silêncio, meditando na paixão de Nosso Senhor e agora preparando-nos para a ressurreição de Nosso Senhor na Sexta-feira Santa. Com a Vigília Pascal, qual o último ato que nós vamos contemplar? O que nós vamos executar? O diácono proclamando essa dispersão depois desses 3 dias. O diácono vai dizer, ou o celebrante, não desse diácono, vai dizer o quê? Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Portanto, o que nós temos? Uma alegria redobrada pela ressurreição de Nosso Senhor. Então, iniciamos o tríduo meditando o quê? Na paixão que ele ia sofrer. Celebramos a sua paixão, a sua morte e agora celebramos a sua ressurreição, que essa celebração vai durar 50 dias, para todos nós nos compenetrarmos de que nós estamos de passagem nesse mundo e rumamos para a alegria eterna no reino dos céus. Poxa, que interessante. Já com aleluia. Isso. Então, são os 50 dias o aleluia vai estar presente, né? Vai estar sendo proclamado de diversos modos e inúmeros momentos da celebração da Santa Missa. Esses 50 dias do tempo pascal vão constituir como que um grande domingo. É o grande dia da alegria de nós, pela ressurreição de Nosso Senhor. Formasse um só, né? Como que formam um só domingo. Um grande domingo. Porque todo domingo ao longo do ano você comemora a ressurreição do Nosso ressurreição. Senhor. Mas aí esses 50 dias são... Especial. Que bonito, hein? É o grande tempo da Páscoa. Nossa Senhora. É o que desejamos a todos, né? Um grande tempo da Páscoa aqui, com aleluia, aleluia, até o que não tem tempo, com a Páscoa eterna. Não é isso, Padre Caio? Exatamente, Padre. Olha, irmão, acho que valeu muito a pena. Foi duro trazer os dois aqui, não é isso? Com a queda de braço não faço, não. Mas acho que eu tenho certeza que coloquem aí os nossos seguidores, se gostaram, como foi a Páscoa e o Tríduo Pascal, e se desejam que voltem de novo para nós fazermos aprofundamentos nas cerimônias e mostrar essa beleza da igreja. Inclusive, comentem se já conheciam isso tudo, que eu acho pouco provável. Mas caso já conheciam, o que foi novo, se ficou alguma dúvida também, pode colocar que depois a gente caminha as perguntas para o Padre Pascal e ele responde todas. Como o senhor disse, foi duro trazer os dois, mas quase que podemos dizer aleluia. Aleluia, aleluia, 2 vezes. Padre Ricardo. Queríamos agradecer muito, né? E desejar a todos um Tríduo Pascal todo unido com Nosso Senhor, né? Com a companhieridade desse amor, né? Esse amor que desce sobre nós, como nós somos amados, né? Isso mostra muito esse empenho que o senhor disse, Padre. É um empenho que não fazemos ideia o que Deus... um padre espanhol definiu uma vez que o dia que nós tivemos, Padre Caio, uma experiência sensível de quanto Deus nos ama, é o que nós vimos aqui. A graça poderá até nos ter uma sensibilidade, mas nós constatamos, o dia que nós tivemos uma experiência sensível de quanto Deus nos ama, nós ficamos santos na hora. Porque olha, tudo isso por amor a nós. Então é muito bonito poder apalpar esse amor de Deus nesse simbolismo todo, esse cuidado da igreja. E nós vivemos isso tudo que Nosso Senhor por nós fez. Nossa, só podemos responder com a frase de São João da Cruz, né? Amor, só com amor se paga. Fenomenal. Né? Não é amor com amor se paga. Ele põe o só. Amor, só com amor se paga, né? Mas que Nosso Senhor lhes pague por favor, Padre. E desejamos que os senhores tenham sempre a sensibilidade desse amor, né? E rezem por todos aqueles que vão assistir o podcast, né? Os 2 padres lembrem de todos os nossos seguidores, viu? E que eles tenham assim uma verdadeira quaresma, uma verdadeira o tríduo bem vivido e sobretudo caminho para a grande Páscoa eterna. Tá bem, Padre Pascoal? Fenomenal, Padre. Tá bem, Padre Caio? E se tivermos alguma dúvida desse amor, é só pedir a Nossa Senhora, né? Ela que manteve esse amor intacto durante todo o período da paixão, durante a Páscoa, depois da Páscoa
É só pedir a ela que é certo que ela... Ela sempre vai nos encaminhar para nosso Senhor Jesus Cristo. Então vou agora dar um conselho para os senhores, assim, para agradecer mesmo para Nossa Senhora, né? São Tomás comenta que no domingo de Páscoa nós devemos dizer, cumprimentar Nossa Senhora, dizer parabéns, seu filho ressuscitou. Ele dizia isso, São Tomás, porque às vezes alguém fica doente, melhora, a gente vai comentar, que bom que ele melhorou, né? Que bom, quero lhe cumprimentar, que bom, senhora, seu filho está bom. Devíamos cumprimentar Nossa Senhora, dar os parabéns, porque o nosso Senhor ressuscitou. Fenomenal. Que bonito, São Tomás, isso, né? Ele recomendava nas missas da Páscoa que as pessoas vão lá e cumprimentem Nossa Senhora numa imagem, porque o filho ressuscitou. Que bonito. Bonita a ideia, né, dele bonito. Medieval, né? Então, É a antífona reservada pela liturgia para o tempo pascal, o Regina Celli. Rainha do céu, alegrai-os, aleluia, porque o vosso filho ressuscitou, como havia prometido, aleluia. e esse é outro ponto também que ficou assim no finalzinho, né? Que já no Ângelus, né? Exatamente. É substituído pelo Regina Celli. Nossa, que aliás dá um podcast também, Regina Celli. Mas que bonito, São Tomás, a ideia, né? Fenomenal. Lindíssimo. Muito bonito. Acho que podemos encerrar? Como você quiser. Que pena, né? Tá tão bom aqui, mas ainda estamos no tempo, não na nossa Páscoa eterna. Não é isso? Que Nossa Senhora os pague. Amém, Padre. E tenho certeza que nós temos um ditado aqui no podcast: se gostou, volta. Todos gostaram que estiver aqui, peço para eles voltarem, os senhores voltarão, tá bem? Vamos pedir aos dois padres junto conosco que abençoem os nossos seguidores e assim encerramos essa preparação para o Tríduo Pascal e para a Páscoa do Senhor, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Salve Maria. Maria. Maria.